Hello, VIPs! Chegamos, hein, Gisele? E essa entrevista a gente estava aguardando por ela, a gente lutou por ela. Olha, lutou e a gente, acontecendo. parece que todos os programas que a gente fazia aqui, a gente viu a possibilidade. A isso, né, a gente viu a possibilidade e falou, peraí, pode ser real. E a gente foi falando, foi indo, foi, até que chegou o grande dia em que vamos entrevistá-lo, dona Gisele. Ele que fez acontecer a série Tremembé, né? Ele que um dia já esteve no topo, enfrentou acusações, passou por Tremembé, escreveu hoje tudo está que se reerguendo. viu e ouviu dizer, será também? Exatamente. Será que a série Tremembé é uma grande mentira e as coisas que o Ulisses escreveu foi tudo ilusão da cabeça dele ou realmente aconteceram? Eu acho que teve uma conversa entre eles, mas assim, melhor do que eu, melhor do que você. Para falarmos sobre isso, sobre uma origem que deu a série que tá parando o Brasil, temos ele, mostra o livro aí. Este livro aqui é proibido a venda no Brasil, tá, gente? Será por quê? Será porque ele fala demais? E ele vai explicar também o porquê, hein? Isso eu quero saber, tá? É, todo Será mundo que ele quer mexeu saber com um disso. peixe grande ou porque ele inventou mentira? É Vamos nada. descobrir agora. Ele que além de político é jornalista, por isso que ele escreveu o livro com riqueza de detalhes, mas ele vai contar muita coisa aqui pra gente. Então, já queria apresentar o nosso convidado, Assir Filó. Seja bem-vindo ao Link VIP. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Link VIP. E vou contar muito para vocês, revelar algumas coisas que não estão na série. A série é baseada em Tremembé, no meu livro Tremembé. E também nos livros da Elis Matsunaga e da Suzane von Richthofen, do grande Ulisses Campbell, muito competente. Mas o meu livro é o primeiro que revelou todo esse ambiente que é Tremembé, né? Que eu acabei cunhando o apelido de Presídios Famosos. Foi você que criou esse apelido? Que cunhei. Antes era Presídio das Estrelas, Presídio de Caras, Presídio dos Artistas. Presídio de Caras? Exatamente. Presídio de Caras é bom. E com esse livro foi cunhado o Presídio dos Famosos. E o Brasil inteiro agora chama isso de Presídios Famosos, Exatamente. né? Vamos lá, se o Ulisses te procurou, não procurou, essa história que ele contou lá é história ou realmente é uma história? Vamos por partes. Vamos Primeiro, por mandar um partes. abraço aqui para o Ulisses Campbell, muito competente. Escreveu magistralmente os livros da Elis Matsunaga e da Suzane von Richthofen. E ele esteve na minha casa há cerca de 6 meses atrás para escrever um novo livro dele sobre Tremembé. Esse livro dele foi escrito após a série já estar pronta e rodada, né? No entanto, a série é baseada no meu livro, na parte masculina, e nos livros dele, na parte feminina. Entretanto, ainda, mais um entretanto, a Amazon Prime ainda não reconheceu os direitos. Utilizaram todo o meu trabalho, o conteúdo do meu livro, mas os direitos não foram reconhecidos ainda pela Amazon Prime. Mas você já está reivindicando. Já acionei, não para brigar, mas um direito, né? Vocês entrevistam aqui muitas pessoas, escritores, jornalistas, e sabem, um conteúdo que você produz, para alguém utilizar, tem que ter os direitos. E a Amazon, com essa série, ficou patente que esse é o livro que deu origem à série, haja vista que tem um personagem, o Assir, né, o Assir Filó, na série, que me surpreendeu. O ator, inclusive, extraordinário, Marcos de Andrade, para quem eu mando um grande abraço. E tem até uma polêmica sobre isso que aconteceu. Exatamente! A gente brincou semana passada falando que você parecia com ele, mas você disse que o Fábio Assunção também te representaria. Pessoalmente, ele parece Fábio Assunção. Parece Então, mas, mais. por questão de justiça, eu nunca falei isso. Não falou? Não, mentira. Não, peraí. Eu estava conversando com o jornalista do jornal O Globo, batendo um papo antes da entrevista. Informal, brincando. Informal. E eu falei para ele assim, poxa, na série faltou Tarcísio Meira, faltou Fábio Assunção, e só isso. E aí colocaram que eu teria dito que o Marcos de Andrade é feio. Não existe ser humano E ele te feio. interpretou muito bem, ele é um grande artista. Magistral.
extraordinário. E deixa claro que não existe ser humano feio. Todos nós somos Ponto de bonitos, vista, né? E ele é lindo, competente, o Marcos de Andrade. Aí teve essa polêmica terrível que rodou o Brasil Você foi inteiro. atacado por isso? Sim, por alguns haters. Lógico. Mas, Moacir, você me surpreendeu agora, porque pra mim, até agora, verdade. até esse segundo, pra mim, você tinha falado. Jamais. Seria uma deselegância muito grande, né? Eu nunca falaria isso, hipótese alguma. Mas acabou sendo positivo pelo lado da polêmica, que acabou gerando uma Que grande te trouxe repercussão. luz, né? Querendo ou não, né? Exatamente. Trouxe você aos holofotes Aquela aí também. velha frase, a malas que vem para bem, coube aí nessa situação. Assim, vamos começar então com a pergunta que não quer calar. Todo Eu mundo tenho que ter medo de vocês, das perguntas? Não. Não. Quer dizer, não sei. As perguntas difíceis deixa para os próximos. Ó, é mentira essa história de Tremembé? O que é ficção e o que é real dentro da série Tremembé? Certo. O Link VIP é um programa descontraído, Sim. mas também um programa sério. Sim. Então, aqui eu quero aproveitar a ocasião para esclarecer ao Brasil essa questão de maneira resumida, porque o tempo é curto. Tremembé, ele é um oásis no sistema prisional brasileiro. Realmente existe. É uma espécie de um hotel, digamos assim, em comparação com os demais presídios. Está certo? Está errado? Isso é outra discussão. O ideal era que todos os presídios fossem idênticos a Tremembé no seu padrão. Aí você em casa pode falar assim para mim: poxa, mas está errado. Preso tem que apanhar, tem que morrer. Aí eu tenho um contraponto importante para a sociedade discutir. Nós temos no Brasil cerca de 800 mil presos. Pergunto a vocês, e você é advogada, você é jornalista, eles vão sair da prisão? Claro, não tem pena de morte no Brasil, não tem prisão perpétua, todos vão sair. E eu pergunto aqui a audiência de vocês. Posso falar audiência? Lógico. Para a audiência de vocês. Nós queremos que esses 800 mil presos que vão sair, saiam melhores ou piores? Com mais ódio da sociedade para matar, assaltar, cometer latrocínio? Então, nosso código de processo, nosso código de execução penal, né, prevê que eles voltem ressocializados. Então, a cadeia é para punir, né, não faça mais isso, mas eu vou te reeducar para você voltar a viver a sociedade. É isso que a nossa lei prega, só que as pessoas, elas são tão analfabetas mesmo do nosso direito que não sabem o que serve uma cadeia. Então, acho que é por isso que saem falando tantas asneiras por aí. Mas eu vou fazer aqui o meia-culpa. Quando eu não conhecia esse tema, eu também era ignorante nesse aspecto. Eu achava que tinha que colocar fogo nos presídios com os presos dentro, até conhecer por dentro a realidade. A imensa maioria dos presos não é assassino, não é estuprador. Isso é uma pequena minoria, é a que dá mais repercussão na mídia. A imensa maioria são jovens, nossos jovens, e eu não defendo bandido, punição com rigor para quem comete crime, ponto. Mas a imensa maioria, eu chuto aí 600 mil presos, são jovens das periferias que o tráfico busca e dá oportunidade para eles ganharem dinheiro. Então nós temos aí 800 mil jovens que poderiam estar ajudando a economia do país, trabalhando, estudando, mas as condições sociais, entretanto, a miséria não justifica o crime, não, mas colabora muito, ajuda muito. Então Tremembé é um oásis no sistema prisional brasileiro. É uma pena muito grande que os nossos gestores públicos, governos estaduais e os governos federais que se sucedem, não enxerguem isso. E um ponto importante, eu vou aqui rapidamente derrubar alguns mitos que tem no Brasil. Não se combate a violência na rua. Rota, Força Tática, que eu tenho muito respeito, Polícia Civil, não resolve. Você combate e resolve o problema da violência dentro dos presídios. Aí vocês podem me perguntar, ou as pessoas que estão nos assistindo podem perguntar, mas é tudo vagabundo, não quer trabalhar. É mentira, isso não existe. Eu realizei cursos dentro dos presídios, de oratória, de inglês e espanhol. Quando eu abri inscrições para inglês e espanhol, 400 presos se inscreveram aqui em Guarulhos. Ah, você lecionou. Eu lecionei oratória, né? Aham. E busquei professores de inglês, o Gil Rugai, e de espanhol, para dar cursos de um segundo idioma. O Gil Rugai foi seu, sei lá... Meu colega. É seu colega de lecionar. Isso. Ele é um workaholic, o Gil Rugai. Daqui a pouco eu concluo aqui o raciocínio de Tremembé. Sim, é que eu abri um parênteses. Tá ótimo, tá perfeito. O Gil Rugai, ele fala 4 idiomas. Ele é uma das pessoas... Eu digo a vocês que ele é uma das 50 pessoas mais inteligentes do Brasil. É impressionante, né? Lá ele cuidava da biblioteca, do teatro, do café literário. Ele matou a namorada? Acusado de matar o pai e a madrasta. É. Mas a imprensa especializada, não são palavras minhas, afirmam que ele é inocente, em razão da apuração que houve, etc. Mas ele foi condenado por um júri popular e a gente precisa respeitar a decisão judicial. Para concluir a questão do Tremembé que vocês perguntaram, então a sociedade brasileira precisa pensar melhor, mudar esses paradigmas,
Está tudo errado. Gasta-se bilhões de reais do dinheiro de vocês, do contribuinte, no sistema prisional. E não funciona. E depois, se você puder complementar, você, advogada, conhecer os presídios... Era R$5.000, pelo menos no meu estado, no Espírito Santo, para cada preso por mês. Sim. Gasta R$5.000 na escola municipal ou estadual? Não. Porque a formação como ser humano é muito mais importante do que a punição lá na frente, que o Estado depois tenta corrigir um erro que já está feito. Você coloca bem, até porque esse valor mensal per capita, ele não é gasto de verdade. Tremembé é um oásis. Se você pegar os demais presídios, eu não quero aqui atacar ninguém, nenhum governo, não é nada disso. Eu quero dizer para vocês que eu fui do Poder Legislativo, eu fui parlamentar, eu fui do Poder Executivo, eu fui prefeito, fui jornalista por 20 anos e eu convivi dentro desse negócio. Então eu tive o desprazer de conhecer isso e extrair disso um conhecimento. Está tudo errado. Nós que pensamos como eu pensava, bater, matar, arrebentar os presos, está tudo errado, porque eles vão sair. E sair com mais ódio, porque são tratados como lixo. E saem sem expectativa de vida para trabalhar, porque tem um carimbo na testa de ex-presidiário. Não se trata de defender presos, esquece isso. Se trata de defender a sociedade. E se defende a sociedade cuidando de quem está lá. Repito, uma microminoria estupradora, assassino. A imensa maioria são os jovens que foram cooptados pelo tráfico e foram parar nas prisões. E nós queremos matá-los. Nós não vamos matá-los, eles vão sair. Então, para encerrar essa parte, mudar a mentalidade. Está tudo errado. Combate à violência dentro do sistema prisional. E, antes disso, fora disso, aqui na sociedade, investimentos verdadeiros. Saneamento básico, educação de verdade, oportunidades, lazer, cultura, esporte. Para concluir de verdade agora. O político fala que vai concluir, nunca conclui. Político jornalista, na Suíça não tem crime, Suécia não tem crime, Noruega, Finlândia, Dinamarca não tem crime. Pô, assim, mas você quer fazer uma comparação muito exagerada? Não. E por que não tem crime nesses países? Porque não tem miséria, não tem fome, saneamento básico é 100%. A pessoa não precisa roubar, né? Exatamente. Todos têm oportunidade desde criança. Aqui nós temos 50 milhões de pessoas, de jovens, nas quebradas, onde quando chove, molha na casa dele dentro. Os pais são separados, o pai é morto, ou está preso. A gente espera o quê dessa juventude? Não quer que eles sejam bonzinhos. Não vão ser. Nós os tratamos assim. E lembrando, nós somos a 10ª economia do mundo. Como é que pode o 10º país mais rico do mundo, entre 200 países, e tratar a sociedade dessa maneira? O que a gente colhe? Violência, violência e violência. Assim, uma coisa que eu queria até perguntar para você. Você conversou com muitas pessoas que se falou assim, é uma pequena minoria que comete crimes hediondos, que é estupro, essas coisas todas. Mas você falou com umas pessoas bem fiéis a isso. Você acha que essas pessoas que você entrevistou, elas têm essa oportunidade mentalmente, psicologicamente, de voltarem reformadas à sociedade? Essa pergunta é muito importante. Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Misael Bispo, Gil Rugai, Guilherme Longo, Ricardo Najar são autores de crimes terríveis, né, que a mídia divulgou. Essas pessoas não vão matar de novo, segundo especialistas como Ana Beatriz, psiquiatra extraordinária, sim, que foi um crime ocasional, em razão da circunstância absurda, são crimes assim imperdoáveis, em que pese que nós temos que obedecer à justiça dos homens, que tem a nossa legislação, e a justiça de Deus para quem acredita. Não é isso? Essas pessoas não voltam a matar. O Gil Rugai não mata nunca mais. O Nardoni não mata nunca mais. Poxa, mas que estranho, o cara é um assassino, um monstro, não mata nunca mais. Então, esses personagens especificamente, que ganharam a notoriedade mundial, eles cometeram essa barbaridade, esse horror, numa coisa específica, um crime ocasional. Eles não voltam mais a cometer crimes. Eu comentei com um amigo que eu ia receber na minha casa para entrevistá-lo, porque eu não sou amigo deles, eu sou colega a título de jornalismo, eu faço um trabalho jornalístico. E eu ia receber na minha casa o Christian Cravinho, semana retrasada, semana passada, no dia que ele caiu de moto. Ele estava indo na minha casa. Na minha casa tem um pequeno estúdio que eu faço entrevistas. E o amigo me falou assim, um amigo meu chamado Alan, falou, não, pelo amor de Deus, quer que eu peça para um policial ir lá, ficar armado lá perto? Por quê? Porque o Christian Cravinhos ele matou. Eu falei, não precisa ninguém lá. Eu recebi ele sozinho com meus filhos, porque ele nunca mais vai matar. E essas palavras não são minhas, são de especialistas, como eu disse, Ana Beatriz, né? Então, esses crimes terríveis, como nós citamos aqui, esses presos notórios famosos pelos crimes que cometeram, são exceções. Tem que pagar no rigor da lei, né? Para ficar claro aqui, para ninguém me interpretar mal, crime de latrocínio, que é roubar e matar, roubo seguido de morte, eu defendo pena de 80 anos. Imagina matar um filho nosso para roubar. Quem você acha que matou a Isabela Nardoni?
As perguntas É porque você contou no livro, né? Ele até... Eu acho que foi Ana Carolina Jatobá. Porque eu convivi com o Nardoni, participei de atividades culturais, educacionais em Tremembé. Jogamos futebol juntos. E ele é um banana. Ele sempre foi um banana. Banana, assim, perdoa a expressão que estou usando. Não, até não quero desrespeitar Ana Carolina Oliveira, quando terminou o namoro, ela mostra. Ela relata que ele era assim, o pai que mandava. Sim. Ele era um cara casado com filho, 3 filhos, mas o pai dele mandava dentro da casa dele. Tanto que ele liga pro pai antes de ligar pra polícia. Já dá pra ver que é um cara... um bananão. Eu entrevistei o pai dele, doutor Antônio, advogado conceituado, respeitado, inclusive. E ele falou para mim, ele e a mãe dele, eu entrevistei os dois. Falou assim, olha, quando a gente gritava com a Isabela Nardoni, com a Isabela em casa, quando ela fazia alguma penaltice, o Alexandre pedia pra gente não gritar com a menina. Ele dizendo, como que meu filho matou a criança, jogou pela janela, se ele pedia pra gente não gritar com a menina? Então são algumas questões que nos levam a pensar. É evidente, ele foi condenado por júri popular, pelo judiciário brasileiro, que eu confio, é confiável, é respeitável. Mas é muito estranho essas questões. Realmente um banana, e eu acho que ela que fez a situação toda e culminou com a morte da menina. E ele, como um bananão, segura e não conta nada do que realmente aconteceu. Eu perguntei para ele, falei, Nardoni, por que um de vocês não admite o crime para que o outro fique livre para cuidar dos 2 filhos de vocês? E ele, de maneira peremptória, afirmou, nós somos inocentes. Eu não matei minha filha. A perícia encontrou pedaços, vestígios da roupa dele ali naquela grade de segurança, né? Na rede. Exatamente. E uma coisa que talvez ele achou que a menina morreu quando a Ana Carolina sacode ela, ela desmaia e só morre com a queda. Isso a perícia que conta. Só que talvez ele achou que, Deus me livre, minha filha já está morta, então eu vou jogar para salvar a outra. Exatamente. Observando, sem polemizar, não estou aqui para polemizar nada disso, mas a verdade tem que ser dita. Não existe testemunha, não existe vídeos, não existe nada do que aconteceu lá dentro daquele apartamento. Só Deus e eles dois que sabem. Então, essa questão de quem bateu dito pelo não dito. Exato. Quem bateu na Isabela, se foi ele, se foi ela, quem esganou, se foi ele, se foi ela, ninguém sabe. Assim, pela convivência e pelo seu... Você também é jornalista. Pela sua convivência, ter conversado com o Alexandre, qual que é a sua opinião? Qual é a culpa do Alexandre ali? Eu acho que foi a omissão. Isso é uma percepção. Não, lógico. Você tem a sua percepção de ter vivido exatamente, com ele. Por isso que eu frisei antes. A sua percepção como jornalista, como ter convivido com o Alexandre, qual que é a culpa dele nisso? Eu acredito que foi mais a omissão dele, na minha opinião. Se eu estiver errado, peço perdão um dia se confirmar aí que eu estou errado. Mas foi a omissão dele deixar a mulher matar a menina. Isso é a opinião que eu tive depois de conviver com ele por 3 anos. Eu conversava com ele, estou repetindo essa palavra aqui, eu conversava com um banana. Uma pessoa assim, sabe, que não tem atitude para nada. Fala baixo, cabeça baixa, introspectivo, não tem iniciativa para absolutamente nada. Ele foi pro castigo lá em Tremembé. Ele foi pro castigo? Foi sendo um banana? Não, é porque aconteceu o seguinte fato. Houve um jogo de futebol, era um campeonato, e após o jogo, acabou o banho de sol, e voltaram para o pavilhão, e houve uma discussão sobre os próximos jogos, tabela, gols, etc. E uma gritaria muito grande. O funcionário se assustou, apertou a campainha e levou todo mundo para o castigo, por motim, princípio de motim. E ele ficou no castigo, Nardoni, em razão desse episódio. Meu Deus. Roger Abdelmaci. Você me perdoa? Eu esqueci um detalhe que é interessante sobre o Nardoni, quando ele chegou em Tremembé. Ele foi bastante hostilizado. À noite, os presos gritavam, né? Tremembé são 2 pavilhões. Pavilhão 1, são 2 presos em cada cela. É tipo uma PAC, né? Como se fosse uma Exato, PAC. a PAC. Tinha no Espírito Santo, foi fechado. Assim, eu passo lá, agora eu vou, uma curiosidade minha, porque eu passo lá todos os finais de semana porque eu tenho família em Taubaté. Certo. E eu passo por lá. Taubaté onde nasceu Hebe Camargo. Isso, exatamente. Cid Moreira, tá todo mundo lá. E aí, tem uma parte aqui maior e tem uma parte mais isolada à esquerda, vindo pela avenida. Só um pavilhão aqui. Qual que é a diferença ali? É o semiaberto, que é um galpão. Tá. A parte do fechado são 2 pavilhões. Pavilhão 1 tem um corredor, pavilhão 2. No pavilhão ficam pessoas, políticos, empresários, estupradores. Assim que eu cheguei lá, eu tive o prazer de parar nesse lugar, só para dizer, eu nunca cometi crime na minha vida. Advogado pode levantar a minha situação. Mas fui para lá, enfim. Eu fui morar com um rapaz chamado Cláudio, que estuprou o enteado de 5 anos. Estuprou e matou. Olha onde eu fui parar, o ambiente que eu fui parar. Para não me esquecer, sobre o Nardoni, quando ele chegou em Tremembé, aquela repercussão mundial do caso dele, né? Os outros presos, lembrando que no pavilhão 1 ficam políticos, empresários, estupradores, médicos. No pavilhão 2, as pessoas da área de segurança, policial civil, militar, agente penitenciário, que foram presos. Como se fosse seguro ali. Exatamente. Mas eu não sei porque cargas d'água, Nardoni e Roger Abdelmaci foram para lá. Quando Nardoni foi preso, à noite os presos ficavam gritando.
Papai, não me joga, eu não sei voar. Papai, eu não sei voar. Ele me contou depois, Nardoni, que ele ficou dias sem dormir, com medo e também pelas hostilidades que ele sofreu lá. E isso ninguém sabia até agora. Ah, tem mais coisas dos outros personagens. Mas você tem alguma coisa... a gente falou no off, eu falei, quem é o pior de todos eles? Você me falou que, sem sombra de dúvidas... Roger Abdelmaci. Existem outros crimes, todos são terríveis, mas tem crimes mais dolorosos em Tremembé que a série não mostrou, que talvez outras séries, até em outros streamings, já adianto para vocês que tem outros streamings negociando série também em Tremembé. Com você? Estou conversando com um deles, se eu falar agora eu perco tudo, né? Claro, Vocês claro, compreendem. Mas tá havendo essa negociação. E seria isso. Agora, peraí. Não vou fazer você forçar, mas a curiosidade do jornalista fala. Vai ser mais uma coisa baseada no seu livro? Ou vai ter uma outra coisa? Porque a série, a parte masculina... Foi pouco explorada, né? Mas na verdade tem 20% do livro e tem 10% de Tremembé. E muito mais histórias. E tem, sim, gente, entendam o que eu tô falando, tá? Histórias pra gente se entreter. Tem muitas histórias boas de crimes horrorosos que a gente não ficou sabendo porque não foi midiático. Então entenda que nenhum tipo de crime é bom. Mas para um streaming é um bom lugar para se explorar. Até pela coisa do true crime, que agora tá todo mundo explorando. É um grande apelo, né? É um grande apelo. É um grande apelo todo mundo ter conhecer esses crimes por dentro. Roger nunca vai sair da cadeia. Mas se ele saísse, você acha que ele tem recuperação? Então, tem um fato novo que está sendo produzido, levantado. Eu estou trabalhando como jornalista com mais um jornalista que, perdoe, não posso citá-lo agora, claro. mas eu vou citar e se vocês quiserem eu volto aqui depois. Lógico. O Roger Abdelmaci, mesmo depois de ter sido condenado a 181 anos de prisão, foi mais dos anos 70, depois reduziu. Lembrando que ele estuprou oficialmente 39 mulheres, mas passa de 100, porque no Brasil a imensa maioria das mulheres estupradas não denunciam. Por medo, vergonha, o casamento. E no caso dele, pode ser que o filho seja dele, né? Então é uma coisa que pode destruir a família. Tem vários filhos que são dele. E ele fala lá dentro, ele tem orgulho. O que ele fala é terrível. Você pode falar o que ele fala lá dentro? Claro. Tem algumas palavras duras. Depois vocês colocam o pi. Quando eu o entrevistava, e como é que eu consegui entrevistar o Roger Abdelmaci? Eu me aproximei dele, estratégia jornalística, me aproximei, eu empurrava a cadeira de rodas dele, no parlatório, onde enquanto advogado, na enfermaria, na cozinha, enfim. Eu me aproximei dele. Eu ia no café literário junto com ele. Café literário é uma reunião que as pessoas discutem literatura, evidentemente. Persuasivo. Eu estou lançando um livro agora sobre isso. Como eu escrevi esse livro, é uma aventura. Pô, que legal. E eu conduzi Roger Abdelmaci, conversei. Enfim, quando eu comecei a entrevistá-lo, ele esquecia que estava sendo entrevistado e falava coisas absurdas. Ele é asqueroso. É um monstro, como a mídia bem disse. Ele falava assim, em relação às vítimas dele. É horrível que eu vou falar. Tudo puta. Só comi porque quiseram me dar. Tudo puta, entre outros... Ele não tem arrependimento nenhum e faria de novo. Se ele voltar a ser médico, vai fazer outras vítimas. Não tenha dúvida disso. Eu já adianto a vocês aqui no link VIP, ele fez uma vítima depois que estava preso. Ponto. Eu só posso contar isso depois, porque eu estou levantando tudo junto com um jornalista de uma grande... além da TV Record, tem outra grande emissora no país. Estou trabalhando em sintonia com ele para levantar esse caso. É oficial já. Meu Deus. Roger Abdelmaci. É só o link VIP que está sabendo. Mas foi homem ou mulher? Mulher. É a primeira vez que eu falo disso. Nunca revelei isso. Faz uma semana que eu tomei conhecimento. Ele teve mais além daquelas lá, ele teve mais uma vítima depois de preso. Teve uma situação onde ele encontrou uma mulher e cometeu o crime. Ele é um estuprador mesmo, tá no DNA dele. Então, onde ele for, quanto ele passar, se deixar ele sozinho, ele vai estuprar novamente. A vida inteira. É um psicopata contumaz. Nenhum arrependimento. O Roger Abdelmaci, ele é o reflexo de uma grande parte de nós, homens brasileiros, que fomos educados a sermos machistas, misóginos e patriarcalistas. Infelizmente, ainda hoje, a sociedade é educada para ser machista. E eu sempre falo o seguinte, quando nós somos racistas, machistas, né, ou xenófobos, nós estamos sempre matando alguém, contribuindo para a morte de alguém. Seja no racismo ou no machismo, haja vista que temos no Brasil cerca de 6 mulheres que são mortas por dia vítimas de feminicídio. Então, Roger Abdelmaci, como você perguntou, o mais asqueroso de todos os crimes são terríveis. Além dele cometer essas barbaridades, as mulheres queriam ser mães. Elas iam na clínica dele para engravidar. Realizar o sonho. Exatamente, saíram de lá estupradas. Asqueroso. Entre outros adjetivos que estou evitando aqui. De olhar para ele, de estar perto dele, causava assim enjoo, sabe? Enjoo. É nojento você se aproximar do homem desse.
E o desprezo que ele tem com as vítimas é algo repugnante. E ele continua nariz em pé, porque ele era um dos maiores médicos do país. Milionário, influente, amigos poderosos. E ele continuava com essa arrogância dentro de Tremembé. Até hoje. Eu tenho contato lá com funcionários até hoje. É isso, aquela parte que ele vai para o manicômio judicial, é verdade? Não, aquela parte não existiu. Foi inventado, a liberdade pode. artística, a liberdade da série. Ele nunca foi. Quando esse meu livro foi publicado, posso segurar? Claro. Quando foi publicado esse livro revelou a farsa do Roger Abdelmaci. Sim. A maior farsa da história do sistema prisional brasileiro. Ele estava em prisão domiciliar. Ele conseguiu a domiciliar porque ele fraudou o prontuário médico dele, junto com outro médico chamado Carlos Sussum Azegawa, que na série trocou o nome para Dr. Tumura. E o Roger Abdelmaci prometeu para o Carlos Sussum Azegawa R$450 mil para fazer essa fraude que demora meses. 450 mil reais. Como que eles faziam? Medicação errada, sal embaixo da língua, para alterar a pressão dele. E nisso ele ia para hospitais, como o hospital em Taubaté, acho que é São Carlos, o hospital em Taubaté particular. E ele ia várias vezes. E nisso eles confeccionaram uma ficha fraudulenta, onde ele teria problemas de coração graves. Ele não tinha problema algum. Eu via o Roger lá se levantar da cadeira com todo o vigor de Tremembé. Só que quando estava dentro, na frente de todo mundo, ficava com aquela cara Exatamente. de sonso. Tem um fato engraçado que teve uma atividade na igreja lá em Tremembé. A igreja era grande, bonita, foi construída pelo Cabo Bruno, um justiceiro dos anos 80 aqui de São Paulo. Ele estava lá no evento em Tremembé e a juíza chegou para visitar a igreja. A juíza corregedora de lá, que é uma magistrada muito séria. E quando a juíza chegou, tinha um preso com ele chamado Fabrício. E ele falou assim, olha, eu vou me jogar nos seus braços, desmaiar, e você me segura, hein? Isso é um fato. Eu falo com o Fabrício até hoje. Quando a juíza entrou, o Roger desmaiou, caiu no colo do rapaz. Só que a juíza não viu. A juíza passou direto para ir para o Desmaiou de novo. Não, ele ficou ali constrangido. Teve um outro episódio. Lá tem as missas, lá tem atividades religiosas diversas, várias denominações religiosas. Estou falando rápido um pouquinho, por causa do tempo, porque é só uma hora, né? Não, fica tranquilo. Dá para falar 10 horas aqui. Ele estava na missa e o padre me corrige na linguagem, entregando a hóstia, né? Para cada um. Quando chegou a vez do Roger, ele esqueceu. Levantou da cadeira com todo o vigor e força e foi receber a hóstia. Nisso, um outro preso chamado Osmar Gonzaga, que matou o executivo da Friboi, o crime da Rua Alfenas, um crime muito famoso, começou a gritar, bagunçar com ele, né? Tirar uma onda com a cara dele. Milagre, milagre, Roger Abdelmaci levantou, está No meio andando. da igreja. E o padre ficou atônito. Então, aconteceram muitas coisas assim. Mas os outros presos respeitam ele ou ele era chacota lá, assim, dentro de Tremembé? Ele é chacota. Quem respeita é por medo, porque ele é muito bem relacionado, né? Então pode falar com o juiz, pode falar com alguém, é isso o medo? O judiciário sabe quem ele é, mas ele continua respeitado e forte, porque ele tem fazendas de plantação de laranja. E os filhos dele continuam sendo médico? Sim, abriram mão do sobrenome, romperam com o pai. Não trabalham na clínica mais de reprodução humana? Não. Por tudo que eu investiguei, os filhos dele são extremamente honrados, decentes e éticos, e tiraram do sobrenome o Abdelmaci. Então, esse sujeito, realmente, ele é como você falou. E ele foi abandonado na cadeia? Não. A namorada continua aí? Não, é esposa, né? Ele é casado com a ex-procuradora da República. Gente, como ele consegue conquistar uma mulher assim, que consegue entender tudo que ele fez? E uma mulher com história muito bonita, uma história correta na magistratura brasileira, né? Doutora Larissa Maria Sacco, uma mulher muito respeitada, inclusive. Mas o que aconteceu, eu não posso entrar nessa particularidade deles. Mas os filhos não visitavam o Roger na cadeia? Os filhos adultos abandonaram? Não. Os 2 filhos pequenos que ele tem com a Larissa, sim. Ah, ele tem filho criança? Tem. Deve estar com 12, 13 anos atualmente. Visitam. Mas os filhos abriram mão totalmente. Pela vergonha, pelo constrangimento. Ele era amigo de famosos poderosos. Mas os artistas não sabiam de nada, obviamente. Claro. Roberto Carlos. Políticos como Fernando Collor, Renan Calheiros, Gugu Liberato. Uma observação, a Fátima Bernardes nunca passou com ele, nunca se tratou com ele, isso é um equívoco. Então, tem gente que fala que foi ele que fez. Mas ele nunca tratou ela. Ele usava o nome dela, ele é tão terrível que ele usava o nome dela. Ele começava a explicar o caso dela e as pessoas achavam que era ele que era o médico. Tão sem vergonha que ele era. Porque foi o maior caso do Brasil, né? Na época que os trigêmeos nasceram. Um cara tão sem vergonha, Cir, tão sem vergonha quanto ele foi, como é que você conseguia entrevistar e acreditar em tudo que ele falava? Não, eu não acreditava em nada que ele falava. Hoje a gente teve uma reunião com o nosso chefe, ele falou, eu sou jornalista, quem é jornalista? Começou a perguntar. No jornalismo a gente aprende que nunca acredita naquilo. Sempre duvide de tudo. Sempre duvide de tudo. Exatamente. É a primeira coisa que a gente aprende. Então, eu nunca acreditei em nada que ele falou. Mas eu tinha a obrigação, né, ética, de ouvi-lo e retratar, e relatar. Mas ele não tinha muita preocupação com o que ele falava. O desrespeito dele com as vítimas era algo assim que saltava os olhos.
Mas você me perguntaram antes sobre a questão do Christian Cravinhos. Uhum. Houve 2 fatos no dia da morte do casal Richthofen muito curiosos. O Christian, você disse que é uma pessoa doce de Calma. conviver. Calma. O público pode me interpretar errado. Não, a gente está Cometeu falando um crime aqui... terrível e tem que pagar pelo A crime. gente está falando da convivência dele com seres humanos lá dentro da cadeia. O Uma pessoa Roger... tranquila. Sim, Tranquila. Doce é demais. Doce é demais. eu até me assustei. Ele foi Doce condenado por aquele duplo homicídio horrível dos Cada von Richthofen. Isso. Mas ele, dentro da cadeia, é uma pessoa tranquila de Exatamente. conviver. Para você e a sua audiência entenderem bem, as pessoas podem ficar chocadas com o que eu vou falar. Eu tenho que relatar a verdade. Lá dentro de Tremembé, o Christian Cravinhos cuidava de pessoas doentes. Porque a enfermaria funciona até 16 horas. Depois disso, não tem mais. Eu vi o Christian Cravinhos cuidar de pessoas doentes várias vezes. Conversar com pessoas que queriam se matar. Ele demoveu um rapaz chamado Felipe Coral, que matou o pai e a mãe, por surto psicótico. Ele demoveu esse rapaz de se matar. Eu vi isso. O irmão dele, aquilo lá é um factoide, né? Quando o irmão dele tenta se matar. Ele falou que realmente o irmão dele pensava em se matar, mas de chegar a colocar o lençol, não. Então, o Christian Cravinhos me contou, nas entrevistas que eu fiz com ele lá, 2 fatos interessantes que me chamou a atenção. No dia da morte do casal Richthofen, já antecipo um detalhe que a advogada, a delegada do caso, Cíntia Tocurunduva, muito competente, ela afirmou em entrevista que Christian Cravinhos é o mais inocente dos culpados. Porque ele ficou sabendo em cima da hora que aconteceu aquela tragédia, nada justifica o que ele fez. E tem que pagar, um crime terrível, um crime hediondo. Tá pagando, né? Quando eles entraram na casa para matar o casal Richthofen, Marísia e... São tantos personagens que... Manfred. O Christian deixou cair o porrete no chão para fazer barulho, segundo ele, para que o casal acordasse. A Suzane vira para ele e fala assim: porra, Christian, que merda é essa? Você quer morrer também? Olha o nível que essa moça fazia de manipulação. Mas Suzane ameaçou ele. Suzane ameaçou. Quer morrer também? Após a execução do casal Nardoni, do casal Richthofen, passaram-se 2 dias e o Christian estava preocupado, achando que a Suzane estava em depressão, que morreu os pais, tinha se arrependido. Ele comprou um buquê de rosas brancas e foi à procura dela. Quando ele chegou até ela para entregar as rosas, para pedir perdão, etc., ela abraçou ele e falou no ouvido dele: Cris, eu não tenho nada que perdoar. Você me deu uma nova vida. Psicopata até o último grau. Então, a gente percebe que o Christian e o Daniel, claro, cometeram um crime terrível, são adultos, não são crianças, não eram crianças, mas ela realmente é uma grande manipuladora. Você falou que morou na mesma cela que o Lindenberg. Lindenberg Alves. E ele é uma personalidade, assim, que é difícil de descrever, porque ele nunca deu entrevista. A gente tem o documentário agora das 100 horas que ela ficou dentro da casa presa com ele, e o que a gente tem é só essas informações. Depois disso, ele desapareceu, vai ser solto agora, né? Tá na hora dele sair. Para ser aberto. E você pode descrever um pouco da personalidade do Lindenberg dentro da cela com vocês? Sim, eu convivi com ele por 3 anos em Tremembé. Lá ele trabalhava, desde quando ele chegou até o último dia, até hoje ele trabalha. Cometeu um crime terrível que, para mim, a pena tinha que ser 100 anos. Sim. Né? Não tem essa Você questão. quanto tempo lá, Ciro? 3 anos. 3 anos. Escrevi um livro e fui punido por escrever um livro. Primeira pessoa no Brasil que é punida por escrever um livro. Um livro legítimo. Nenhum personagem, eu volto já no caso do Lindenberg, nenhum personagem nunca me processou, porque eu escrevi junto com eles. Ninguém. Mas como revelou a farsa do Roger Abdelmaci, aí um poder veio e fez essa barbaridade. Foi só isso que você explanou o sistema judiciário? Não teve outras coisas? Não, o livro revela toda a falência do sistema prisional, dá sugestões, mas o que mais causou a censura foi o caso Roger Abdelmaci. Porque foi uma falha gigantesca, né? Ele estava em casa. O sistema prisional, tá? Não é uma falha do judiciário. O judiciário não faz gestão de presídios, é a gestão pública, os governadores, no caso, em específico. Bem, voltando ao caso do Lindenberg. O Lindenberg, antes de acontecer aquela tragédia que ele foi condenado, inicialmente a 97 anos de prisão. E a pena caiu para 39 depois. Ele trabalhava em 2 empregos, não usava droga, não bebia, não fumava. E além de trabalhar em 2 empregos, levava a mãe para o trabalho. Estou justificando alguma coisa? Não, estou relatando fatos. Quando aconteceu essa questão, esse crime, dizem passional, mas não se usa mais a expressão passional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe essa questão de a pessoa se justificar um crime desse
alegando crime passional. Não existe mais no Brasil. Mas ele me contou 2 fatos que me chamaram a atenção. O Lindenberg Alves, lá em Santo André, quando aconteceu esse crime terrível. Ele falou assim, Assir, se você ver bem nas imagens, elas estavam de chinelo. Quando elas são socorridas, depois de baleadas, elas estão de tênis. Mas por quê, Lindenberg? Porque eu ia soltar as 2. Eu ia me entregar. Eu não ia me matar, nem ia matar elas. Quando a polícia invadiu o apartamento, sem que não havia tido nenhum disparo. Então ele me afirmou que ele ia libertar as 2. Você acredita nessa história dele? Em parte. Porque tem a questão do tênis. Realmente elas estão de tênis quando elas são socorridas. Em parte, né? Mas ele fala que no começo ele falava que ia se desviver. Isso. Você acha que ele ia se entregar ou ele ia se desviver? Eu acho que ele nunca se mataria. Psicopata não se mata. Ele é muito arrogante. Exatamente. Pra isso, Sociopata, psicopata não se matam. Você vê isso no Lindenberg, uma sociopatia? Totalmente. Ele é frio. No futebol, nós jogávamos futebol juntos. Eu joguei futebol com ele várias vezes. Todo jogo ele brigava. Você acha que se o Lindenberg sair e ficar vivo, porque dizem que ele não fica muito tempo na rua se for posto em liberdade, ele faz merda de novo? Não. Como eu falei aqui... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, é muito bom. O Lindenberg nunca mais... Ele tem consciência disso? Assim, que ele... Do que ele fez, ele tem. Mas tem um detalhe que... Não que ele vai se desviver? Que as pessoas ficam falando isso a todo tempo? Ele não acredita que vai morrer. Eu falei para ele. E falei para o Nardoni também. Falei, vocês 2, vocês têm que morar em outro estado, outro país. Vocês não vão ter sossego aqui. Porque vocês estão pagando a sua pena com a justiça do país, mas a sociedade não vê assim. Ela vê vocês como monstros. Sim. Falei, Nardoni, vai para o Paraguai, para o Uruguai, vai viver lá. Lindenberg, vai para o Mato Grosso. E ele falava o quê? Não, que ia viver aqui mesmo, os 2 iam viver aqui mesmo, tanto que continuam aqui. O Lindenberg, quando ele sair para valer, ele vai morrer. Porque se o pai da Eloá, que respondeu processos por ser justiceiro, matador de aluguel, essas coisas todas, se o pai da Eloá não matá-lo, o crime vai matá-lo. O PCC? Eu não quero especificar o PCC, mas sim. O crime vai matá-lo. Haja vista que, quando completou 10 anos da morte da Eloá Pimentel, a irmã dele tomou 3 tiros no rosto. É que pegou nas partes ósseas e ela não morreu. Eu estava com ele quando chegou a notícia para um assistente social de que a irmã dele foi alvejada. E não tinha envolvimento com nada. Ele caiu na cama assim, ficou desesperado. Eu que o acalmei, por coincidência. E ele sabia que fizeram isso para vingar ela? Foi um recado para ele. Eu leio que ele sai e vai para Tremembé, eu não tenho certeza, porque se ele fosse, já tinham pego ele lá. Ele não vai viver. Então, diz que ele está no semiaberto, que sai, você acredita? Ele só sai na saidinha. Mas na saidinha nunca pegaram ele, nunca fizeram nada? Eu acho que ele sai escondido. E coloca outro endereço, não coloca no bairro? Ou estão esperando ele sair em definitivo para facilitar. Porque quem está no semiaberto pode estudar e fazer faculdade, como o Gil Rugai faz. O Lindenberg não sai para nada. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que é um homem marcado para morrer. Ele coloca a culpa... Óbvio que a culpa é exclusivamente dele. Lógico. Só que foi um crime que a imprensa assumiu um papel que não era dela, de negociante, e a polícia deixou de fazer um papel que era dela, exato, que era de negociar. E muitas pessoas, como aqui ele diz, né, que quando ele atirou, foi depois que ele ouviu o barulho da invasão, que ele só atirou porque invadiram. Isso, invadiram, jogaram bombas de gás, né, de fumaça. Ele fala em algum momento que a culpa foi da polícia ou foi da mídia, ou ele não... Ele falou. Ele falou, inclusive, um fato que é muito grave. Ele falou o seguinte, palavras do Lindenberg, não são palavras minhas. Eu fui prefeito e fui parceiro da Polícia Militar, Polícia Civil, total, trabalho em sintonia. Se a gente tem um problema, a gente liga o 90. A gente não pode desancar a polícia, nada disso. Mas as falhas acontecem, a falha acontece na igreja, na empresa, em todo lugar. Ele falou o seguinte, o Lindenberg, falou assim, olha, quando a polícia invadiu o apartamento, jogando bomba de fumaça, eu dei apenas um disparo, eu dei apenas um tiro. Entretanto, foram cerca de 3 disparos ou mais que acertaram as meninas. Uma na virilha, outra no rosto, outra na cabeça. Ele falou que só deu um tiro. Ou seja, quem deu os outros tiros, se é que ele está falando a verdade, né? E a questão também da invasão da polícia, você tem razão quando fala do erro da polícia militar. Na época, a militar não, a polícia que negociou a rendição dele, não houve tiro algum. A polícia invadiu porque a polícia não aguentava mais a pressão da imprensa, da mídia e a pressão política. Que eles deixaram acontecer. Exatamente. O governador era o José Serra à época e havia uma pressão muito forte do país inteiro. Acaba com esse sequestro. E acabou havendo a precipitação. Ele ficou exposto na janela do apartamento várias vezes. Ele poderia ter sido alvejado, abatido, como em países sérios acontece, mas a polícia perdeu essa oportunidade. Mas a gente não pode condenar a polícia por isso. Não, um ou outro erro aconteceu. Mas, no geral,
A gente não pode, não só a polícia, como as instituições. Quero rapidamente, aqui em 3 segundos, eu vejo essa guerra política hoje no Brasil, as pessoas desancando o judiciário, as instituições. Se nós não preservarmos as nossas instituições, a democracia não sobrevive. Então, você pode ter crítica para o judiciário, executivo, legislativo, Ministério Público, mas temos que preservar. Muitos países gostariam de ter o que nós temos aqui. As instituições queriam votar e não podem votar. Então, precisamos preservar as instituições. Então, voltando no caso do Lindenberg... Aqui você escreveu que ele... Uma dúvida que eu tenho. Eles liam depois o que você escrevia, Sim, certo? sim. Você escreveu aqui, ó, além de trabalhar todos os dias, é um dos mais disciplinados e educados internos. E você falou aqui que ele brigava todo dia no futebol. No futebol, ou no basquete, ou no vôlei, você tem suas discussões, suas brigas, não pode ter agressão. Futebol. Futebol Ah. não sou essa pessoa aqui não, viu? Futebol não sou esse aqui não. Mas já aconteceu dele, de funcionário Mas ele separar a é briga. disciplinado no Internamente, dia a dia. totalmente, Então educadíssimo. isso aqui você não fez só para agradar ele. Não, isso também nele é um toque de psicopatia, de Sim. sociopatia. Que alguém cometeu um crime desse, um sequestro de 100 horas, e atirou nas meninas. Como é que pode ser tão educado e gentil? Não, isso é psicopatia, isso é sociopatia. E ele Assim, também disse para você que não tem um dia que eu não me arrependa. Ele fala isso, Falou mas que- você que ficou 3 anos morando com ele, você acha que ele se arrependeu? Não, acho que não. O arrependimento dele é o sofrimento que a mãe dele tem. A mãe dele vai lá toda semana. Eu conversei com a mãe Ela dele várias vezes. sente na pele a dor. Mãe é mãe, como O que a todos mãe dele dizem, né? fala, assim? Ela não fala. Ela desvia. As Ela não irmãs fala. também não... Não, também não falam. Todo mundo mora no mesmo bairro até hoje. Em Santo André. A mãe sabe o que ele fez, né? Entretanto, repito, mãe é mãe, então fica naquela situação, né? E as irmãs também não atacam ele. Mas ele destruiu essa família. Ele destruiu a família da Eloá, principalmente, e a dele também. E assim, você falou, eu tô com isso desde a cabeça, desde a hora que você falou. Você falou assim, acredito no Lindenberg em partes. Em que partes você acredita? Em que partes você acha que ele mentiu pra você? Eu acredito na parte que ele era apaixonado pela Eloá. Tanto que ele cometeu esse crime, como dizem, à época, o crime passional, né? Realmente ele era apaixonado por ela. E pela arrogância soberba dele, e também a psicopatia, ele não aceitava a separação. E isso é um motivo hoje no Brasil gigantesco, que leva, como eu falei, cerca de 6 feminicídios por dia. Então, o Lindenberg ele é um retrato do homem machista brasileiro, que não aceita a separação, não aceita terminar um relacionamento e a mulher ter um novo relacionamento. Ele tem essa característica. Aí juntou a soberba, a arrogância, o machismo com a psicopatia, a sociopatia, deu nessa tragédia. Tem algum lá dentro que recebe carta do pessoal aqui fora? O Lindenberg tem namorada? Alguma curiosidade assim que a gente não sabe? Se ele recebe, ele esconde, porque eu nunca vi ele com nenhuma E carta. ele não tem namorada de Não. ninguém? Não tem. Nem ele recebia cartas, nem o Misael Bispo. Tem umas situações que as pessoas recebem cartas. O maníaco do parque, o Francisco da Assis Pereira, ele é o cara que mais recebeu cartas no Brasil, no sistema prisional. Eu não consigo entender muito, sabe, a mentalidade de nós brasileiros. Como é que pode tantas cartas que ele recebeu? Ele conseguiu namorar e casar na prisão. Uhum. Ele é casado. Ele... Teve mulheres que brigaram por ele na prisão. Lá Escutaram em ele. Tremembé não tem dessas coisas. Não. É totalmente diferenciado, né? Tremembé é totalmente... Lá dentro você não fala nem palavrão. É uma educação, assim, parece um presídio europeu. É realmente um paraíso lá, se? Ninguém quer estar preso, porque você não pode sair, sim. né? Mas em referência, em relação aos outros, em comparação, é um paraíso. Em Tremembé, de todos os cerca de 10, 15 mil presos que por lá passaram, não houve uma reincidência. Ninguém que saiu de Tremembé voltou a cometer crime. Por quê? É igual eu falei sobre os países que investem em educação, saúde, saneamento básico, etc. Porque Tremembé não tem reincidência. Tem emprego, tem trabalho, tem emprego, tem educação, tem cursos, tem teatro, tem lazer, tem esporte, tem tudo. Aí as pessoas encaram e falam assim, não, mas está errado, não tem que ter nada. Se não der nada e só torturar, comida podre, superlotação, eles vão sair de lá mais revoltados conosco. Então precisamos rever essa mentalidade, como eu falei. Então, Tremembé, a ressocialização é total. E você, como advogada, participou dessas questões e sabe que a ressocialização não existe no Brasil. A PAC também é bem mais barato e a ressocialização, eles sabem que acontece porque não tem reincidência Isso. daqueles presos que frequentaram lá. Exato. E é bem mais livre ali dentro. Os presos, geralmente são presos de alta periculosidade, que são colocados num regime que é menos cadeia, né? Menos cela. Então tem mais atividades para eles Exato. fazerem, para de fato tentar fazer uma ressocialização. Quando o Estado trabalha com inteligência e bom senso, a PAC, a Associação de Proteção ao Condenado,
Nas APAC, são presídios, é uma parceria do Estado com ONGs, com entidades. As chaves do presídio ficam com os presos. E eles não fogem. Ninguém foge, não tem violência. Então, quando você trata os presos de forma humana, eu sei que a revolta é grande com o crime. A irritação das pessoas com a criminalidade é gigantesca, eu também fico irritado. Mas não adianta a gente pensar assim, porque, como eu disse, eles vão sair. Então, se todos fossem iguais, todos os presídios fossem iguais à APAC e a Tremembé, e ao CR também, Centro de Ressocialização, para onde o Robinho foi agora. Também funciona muito bem. Mas é muito pouco, não chega a 1%, e essa é a razão de tanta violência no Brasil. Misael Bispo, você me falou no off. Eu só queria voltar um pouquinho, hoje rapidinho, porque eu tô com esse assunto e tá guardado no meu arquivo. Que o Assir falou que no dia que o Christian Cravinhos caiu de moto, estava indo para sua casa. Você entrevistá-lo. Vocês estão me arrancando muita coisa que eu não posso falar, hein? Mas circula. Sim, eu estou escrevendo 2 livros. Um sobre a história do Misael Bispo e começando um livro também sobre o Christian Cravinhos. Nós batemos na mesma coisa, então, Luigi. Aí. Porque esse livro trouxe um resumo muito curtinho da vida deles. E o livro não é para exaltar ninguém. O livro é para contar o que aconteceu. A história de vida deles, o crime que eles cometeram, os detalhes, o pós-crime, a vida na prisão. Então, os 2 livros estão sendo confeccionados agora. O Christian, a diferença deles é que o Christian confessa o crime, né? Confessa. O Misael até hoje nega que matou a namorada. Ele nega veementemente. Ele fala, então, que todo mundo estava errado. Investigação, tudo. Foi o carro que ele jogou, Isso. Né? Que ele jogou porque foi condenado. Vou falar desse jeito. Na Zélia Paulista. Ele jogou dentro da represa e a moça estava dentro. Ele, então, é vítima de um grande erro do sistema, diz ele. Ele afirma exatamente isso. Ele afirma isso. E é isso que ele vai poder contar, porque senão... Porque você está escrevendo um livro dele. Depois a gente faz uma nova entrevista e você fala as suas percepções. Com certeza. Mas, agora, Gi, você tem que dar um recado muito importante para nossa audiência. E depois eu vou perguntar uma história que parou o Brasil. Tem a ver com Christian Cravinhos. Teve calcinha ou não teve? Teve namoro, porque o Ulisses falou que teve. Aí o Christian não. Aí o Assir tem um contato com o Christian, então a gente vai saber a verdade. Tem algo muito curioso, é o quê? O Christian não ficou bravo em nada de ter falado do crime. Mas falar que ele é um homem bissexual, aí ofendeu. Aí pegou. Mas antes, gente, tem algo que todos nós aqui precisamos suplementar, que é o magnésio. Magnésio faz bem, gente, para ajudar a combater, né, a ansiedade. Sabe quando você vai abaixar e levanta, tá tudo travado, as articulações? Magnésio ajuda também no cérebro, no funcionamento do cérebro, né, Luiz? Porque às vezes a gente tá meio travado, não tá conseguindo lembrar o nome das coisas. E às vezes é falta de suplementação de magnésio. Mas quem vai falar sobre isso é ele, Vanderlei. Hello, VIPs! Oi, Gisele! Prazer estar aqui para dar essa dica de saúde. Mas, Gisele, eu sei que você gosta, né? De beleza, cuidar da pele. Você vai gostar. Presta atenção porque nós falamos aqui de um magnésio diferenciado. É um magnésio que tem mais de 300 reações bioquímicas. Cuida da saúde física, saúde mental. Gisele, esse magnésio, ele é interessante porque quando a pessoa toma ele vem na forma quelada, tem a biodisponibilidade. O corpo absorve completamente e ele já começa a agir sem ter efeito colateral. Parte intestinal, você sabe que é importante o intestino regulado. A pessoa que tem o intestino regulado, desinflamado, ajuda a eliminar a gordura no fígado, até a pele, a cutis, vai ficar igual a da Gisele, aquela tonacidade, o tônus da pele, vai ficar maravilhoso. Queda de cabelo, você nota que isso muda. O seu cabelo ele fica muito mais sedoso, muito mais forte, muito mais viçoso. Outra coisa, vamos falar de saúde cognitiva, né? Aquela pessoa que é agitada, parece um furacão, tá aqui, tal, no bom sentido. Pessoa que tem energia, mas cuidado, ansiedade faz a pessoa comer igual Tasmania. A pessoa tá comendo e aí o quê? Aumenta o peso. Por isso que é importante o magnésio, ele ajuda a reduzir. Por quê? Aumenta a produção de dopamina, ocitocina, triptofano. Aquela pessoa que sofre com dor crônica, anda devagarinho, se movimenta, porque dói, incomoda. Isso pode levar à depressão, né? Afeta a saúde da pessoa, afeta até a vida social. Esse magnésio ele ajuda a reduzir a dor crônica. E agora, Gisele, é claro, né? Ditando moda aqui, copiando a Gisele. Nós vamos fazer uma promoção só para os VIPs. Se você está aqui, é inscrita, você é VIP, baby. Você vai ligar 0800 591
4564 vai ganhar o Seca Barriga que ajuda a emagrecer. Esse telefone e liga agora, Gisele. É isso, Vanderlei. E eu nunca vi vender fiado a não ser lá no Piaçu, tá? E aqui você compra o magnésio, ganha o Seca Barriga e ainda tem 45 dias para pagar. Só paga o ano que vem, Luiz. Olha lá, só em 2026, que beleza. O bolso agradece porque o Natal, ó, o dinheiro você vai pro Natal, vai pros presentes, vai que vai. E ó, você já tá tomando, a saúde já tá em dia. É isso. É isso, e né? pra ligar é muito fácil, é só você ligar nesse número que tá na sua tela, 0800 591 4564. É isso! Compre o seu magnésio da Joy agora. E voltando à nossa entrevista maravilhosa com o Assir, onde estávamos, Gisele Bicalho? No Misael, não era? É, no Misael Bispo, e aí, porque vai vir um negócio Ah, dele. não, eu prometi. Do namoro. Eu do prometi. namoro. Ele nem lembrou a gente, você viu, né? Exatamente, eu prometi. Tá vendo eles? Christian era um homem bissexual lá dentro da cadeia ou não? Teve o papo da calcinha ou não, Assir? O país precisa saber a verdade. Exato. Né? Convivi lá, repito, com todos eles, Nardoni, Misael Bispo, Luiz Cravinho, Gil Rugai, todos eles, Lindenberg. Enquanto eu estive lá, em 3 anos, eu nunca vi um ato homossexual do Christian Cravinhos. Se aconteceu antes de eu chegar lá, eu não posso dizer. Mas enquanto eu estive lá, eu nunca vi ele se relacionar com ninguém. Tá, mas quando você viu no Tremembé, você falou, ai, meu Deus, eu não imaginava, eu nunca ouvi falar. Eu não reagi assim, tá? Com esse... Tá, mas foi, nossa... Eu não imaginava, ninguém nunca me falou. Existia essa fofoca lá dentro, Então, que ele já teve um namoro? me pega um pouco, inclusive, porque a parte masculina foi baseada no seu livro. 100%. E a dele é a parte masculina. Masculina. Então, O comentário existia. Ah, O pronto. comentário havia. Eu conheci a esposa dele. Minha esposa Viviane, que me visitava, conheceu também. Eu conheci a filhinha dele, que estava lá na visita, frequentemente, e a mãe dele. Então eu conheci esse Christian Cravinhos. Havia sim o boato. Mas eu nunca vi, nunca testemunhei. Na verdade, é proibido nos presídios assédio de homossexual, relações. Tem presídios só para eles, LGBTQIA+. Então, algumas coisas na série foi romantizada, né? O que é natural até, a gente compreende. até pra tomar isso. narrativa, né? Exatamente. A série retrata Tremembé de verdade, né? Mas tem alguns detalhes que eles deram uma exagerada para gerar mais polêmica. Essa é uma delas. Mas o Christian tem uma personalidade de pavão, né? Ele gosta de aparecer, diferente do Daniel. Porque o Daniel, ele não fica... O Christian fica fazendo vídeo nas redes sociais, a esposa, a namorada, fica filmando, respondendo sobre como era a personalidade de todo mundo. E ele adora fazer vídeo no TikTok falando sobre isso. O Daniel, bem diferente, a gente não vê ele tendo essa postura. Não sabe nem como ele tá, mais ou menos. Não, a gente não sabe da vida dele, né? Ele saiu desse meio. Você teve contato com o Daniel? Não, o Daniel eu não conheci. Porque quando eu cheguei em Tremembé, os dois já tinham saído. Mas aí o Christian fez merda e voltou, ele foi para Sorocaba encontrar a mulher, né? E a então mulher dele seguiu ele e tal, e flagrou, deu aquela confusão, ele voltou pro fechado. Foi aí que eu conheci. Quando o Christian Cravinhos voltou para Tremembé, em 2017 para 2018, o Lindenberg, eu morava nessa época em frente, cela a cela com ele, ele falou para mim, ô Assir, agora seu livro vai bombar, o Christian Cravinhos está chegando aí. Você gostou, né, Assir? Adorei. Você não sabe O bom é que ele é verdadeiro. Você não sabe um detalhe que eu nunca falei. Eu fui em vários podcasts e nunca falei. Quando houve a notícia, surgiu a notícia de que o presidente Lula, iria para Tremembé, de Curitiba para Tremembé, foi um reboliço. Pegaram a cela número 3, reformaram tudo e tal, para receber o Lula. Louco, então. Falou, agora eu vou estourar. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vinha orando a Deus. Não. Olha lá, pronto. E eu sou, né, respeito as religiões, amo todas. Eu sou evangélico, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Né? Não quero misturar religião aqui no nosso assunto. E eu orava muito a Deus. Eu falei, Senhor, me leva para casa, eu não aguento mais esse lugar. Me devolve para minha família, para o meu lar. Né? Depois eu explico. Você até me falou que vai me perguntar sobre por que eu fui para Tremembé. Vou esperar já essa pergunta dura sua. Mas é importante, vocês são jornalistas. E eu orava para ir embora. Pedia a Deus para ir para casa. Ninguém quer ficar num lugar desse mesmo sendo Tremembé. De repente, o Christian Cravinhos chega em mim na igreja e fala assim, Assir, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que houve? Quem morreu? O Lula tá vindo para cá. Eu falei, qual Lula? O presidente. Eu falei, não é possível. Eu já corri para a parte interna, para a televisão, o que está acontecendo. E era verdade. Já estavam começando a reformar a cela para ele e tal. Aí eu fiz uma oração. Mas como você tinha acesso a essas informações assim? Te conto já. Aí eu mudei minha oração. E é verdade isso. Falei, Senhor, deixa eu ficar aqui mais algumas semanas para eu conviver com o Lula, com o presidente, para eu escrever um outro livro sobre ele. Deixa a juíza demorar, assinar meu alvará. Isso.
Aí eu inverti a oração, isso aconteceu mesmo. Mas ele não foi depois, os advogados dele conseguiram mantê-lo de Curitiba, ele não quis ir para lá também. Fiquei muito triste. Lá estava preso o irmão do José Dirceu. Você conseguiu entrevistá-lo? Ele revisou meu livro, a questão ortográfica, ajudou, ele é muito inteligente. E aconteceu esse episódio lá. Quem ficou revoltado com você na hora que leu falou, poxa, assim, não gostei do que você falou de mim aqui, não. Os amigos do Roger Abdelmaci. Os amigos? Os amigos que eu falo, né, do círculo dele social. Os famosos, as pessoas... Não, eu digo empresários, porque mesmo ele tendo cometido essas arbitrariedades, essas monstruosidades dos estupros que ele cometeu, ele mantinha ainda amigos. Mantém até hoje. Mas eles vão lá? Não. Mas eu soube que o pessoal escreve para ele. Ah, ele recebe carta. Então, se eu estar no meu, há uma confusão jurídica da minha vida. Tem até uma artista, uma atriz, que escreve para ele. Depois de off eu conto para você, mas eu não posso aqui. Porque uma atriz escreve para ele? Uma ex-atriz escreve para ele, amiga dele. Uma ex-atriz famosa? Foi famosa. O Brasil conhece? Isso, ela apareceu na época dos crimes dele, defendendo ele inicialmente. Depois ela não defendeu mais. Vou ver aqui agora. E ela não tá, mas você fala, viu? Eu falo, ele vai falar não. Não, pelo amor de Deus. Não, mas eu não posso confirmar nem negar, tá? Só posso dizer o seguinte. Uma atriz que era amiga dele, ela não sabia que ele cometeu os estupros. Quando a mídia trouxe tudo à tona e confirmou, ela recuou, mas ela foi a última pessoa a parar de apoiá-lo publicamente, né? Mas vamos mudar de assunto, que seria uma confusão lascada. Tá, Cir, agora eu quero aquela coisa que você falou assim, como é que você tem acesso às informações dentro da prisão? Então, para escrever esse livro, eu criei uma conexão lá dentro. Como eu falei, eu vou publicar agora um novo livro, Tremembé, Segredos de Bastidores Não Revelados. E você, pela pergunta, vai ser o primeiro a receber esse livro. Maravilha. Tá palavrado Pode contigo. vir, eu quero ler. Quando ele estiver já rodando na gráfica, eu vou te mandar o PDF, para você ler. Você vai ser o primeiro. Eu criei lá dentro uma rede de informações. Essa modéstia à parte, eu me comunicava bem. Tinha sido prefeito, as pessoas respeitam um pouquinho mais. Prefeito, vereador. Exato. E eu fiz amizade na enfermaria com os médicos, na diretoria do presídio. A diretoria me ajudou em tudo. Esse livro existe também por causa da diretoria. Só um detalhe, esse livro foi publicado, sobretudo, pelo apoio da minha esposa, Viviane. Eu sou casado há mais de 20 anos. Eu escrevia tudo à mão. Lá não tinha máquina de escrever, computador, internet, nada. Nem ventilador. Tinha um caderno e um papel lápis. E caneta. Ah, tinha caneta. Quando eu cheguei lá, aquela tristeza, quase depressão, eu falei, não, eu vou trocar. Troquei a tristeza e depressão por papel e caneta para escrever esse livro. E aí eu precisava de conexões para entrevistar as pessoas. Quem é do pavilhão 1, onde eu estava, não podem ir para o pavilhão 2. Sim. Eu fiz amizade com os funcionários todos, falo com muitos até hoje. E consegui acesso ao pavilhão 2. Você podia. Você sabe que um dia... Você foi quase um prefeito de Tremembé, né? Só que não da cidade. Lá tinham 13 prefeitos presos. 13? 13. 11 foram embora e eu fiquei. Porque meus bens foram bloqueados. Fiquei sem dinheiro e sem advogado. Mas depois eu conto isso que eu sei que você vai perguntar. Então eu criei uma rede de conexões lá dentro. E tem um fato muito curioso. Eu precisava muito entrevistar um médico chamado Maurício. Que trabalhava na enfermaria. Lá os presos, enfermeiros, médicos, trabalham lá dentro. Uhum. Inclusive o Carlos Sussu Mazegawa, que revelou para mim a farsa do Roger Abdelmaci, era médico lá dentro. Eu tinha que ir na enfermaria entrevistar o doutor Maurício. Mas como é que eu vou na enfermaria se eu não estou doente? Não pode. Eu simulei uma dor nas costas, uma estratégia. Fui na enfermaria, fui atendido. A enfermeira Cidinha me recebeu. Eu consegui entrevistar o Maurício rapidamente, o que eu precisava. Eu saí de lá com uma dor terrível na bunda, com a benzetacil, que acabou comigo. Dói pra caramba. Ah, tá. Você foi fingindo uma dor e teve que tomar um remédio. Não, se eu não um benzetacil, não foi um remédio. Se eu não tomar injeção, é o castigo, é o chamado pote. Aí eu saí de lá com dor nas nádegas e com a entrevista embaixo do braço. Deu certo. Ou seja, deu certo. Então eu tive que criar essas conexões, sabe? Relacionamentos para avançar. No começo, ninguém queria me dar entrevista. Ninguém. Foi muito difícil. Eu tive que me inscrever no teatro, no café literário, participar da igreja, trabalhar na cozinha. Ocupou a cabeça. Exatamente. E também para me aproximar dos famosos. Eu lutei até boxe. Eu tenho fotos lá dentro. Eu tomei uns 2 jabs, tá? uns cruzados. De quem? O rapaz, eu não lembro. Não era aqui muito midiático. Não era famoso. Mas eu vou resgatar o nome dele. Mas os famosos, eles sabem que são famosos e se comportam Sabe. com uma... Como estrelas. Lá dentro? Como estrelas. Nardoni, Christian Carvinhos, Roger Abdelmaci, eles se comportam, então, como estrelas. Eles são tratados assim. Eu fui em atividades na igreja, lá em Tremembé, repito, foi construída pelo Cabo Bruno, e eu ouvi várias vezes pessoas novas, porque lá funciona assim. Vêm pastores, auxiliares de pastores, pessoas ajudar a fazer os cultos, e eu ouvi várias vezes, cadê o Nardoni? Cadê o Lindenberg? Cadê o Misael Bispo? Cadê o Roger Abdelmaci? As pessoas queriam vê-los como se eles fossem personagens de um circo. E eles gostam de dar como tchau. Se fosse um zoológico. Não, né? eles não dão tchau.
Mas eu acho que eles gostam da... Não Como todos, se né? fosse um zoológico, né? Exatamente. O pessoal lá vai pra ver eles. Quem menos gostava da mídia era o Misael Bispo, era o mais centrado de todos. Inclusive, Porque ele sabe o que acontece, né? Quanto mais a cara dele fica exposta, quando ele sai na rua, a vida dele tá acabada. Você sabe que tem uma coisa que é muito estranha, que é para os especialistas nos explicarem. O Lindenberg trabalhava dos empregos, usava droga, cometeu aquela tragédia. O Christian Cravinhos, ele, antes do crime, o apelido dele era vô. Por que vô? Ele aconselhava a juventude sobre drogas, álcool. Ele aconselhava a juventude e cometeu aquela barbaridade. O Misael Bispo, lá em Tremembé, ele ajudava presos que não tinham condição financeira a fazia petições. Porque ele é advogado, então ele atuava... habeas corpus, qualquer pessoa pode impetrar. Perfeito. Então ele fazia habeas corpus para entreter a cabeça e ajudar as pessoas. Habeas corpus, redução de pena, recursos. Ele ajudava as pessoas que não tinham condição financeira. Como se fosse um advogado ali. Aí eu pergunto, todas essas pessoas que cometeram esses crimes, ajudar o ser humano é muito controverso. Tem uma pessoa que estava lá, que é Rocha Matos, um ex-juiz. Federal. Nossa, você imagina? Ele tão poderoso, tá no meio do lixo, né? Que Exatamente. ele cuidava antes, que é assim que eles pensam. Essa é a mentalidade. Eu sou criminalista e eu posso afirmar isso com veemência. Como ele se comportava no meio da escória da sociedade, já que ele estava em outro patamar, um juiz federal? Porque os crimes dele são crimes aqui, né? Colarinho branco. Exatamente. Exato. Como era ele no meio dos outros presos? Ele era um juiz federal. Ele continuava com a postura a pompa de juiz federal. Eu morei com ele 2 anos. Como era a personalidade? Eu gostava muito de conversar com ele, porque ele tinha muita experiência no âmbito Mas jurídico. Mas em nenhum momento ele se colocava como uma pessoa normal? Não, ele sempre foi um juiz federal. A postura... Ele chegou a ofender funcionários. Você chamava ele de doutor? Não, Rocha mesmo, na intimidade ali, né? Ali, peraí, né? Doutor lá dentro, não. Uau. Mas um funcionário foi chamá-lo de Rocha. Ele tem o hábito de chamar a pessoa de preso. Ô, preso, ele deu um esculacho. Preso nada, ô filho da puta. Aqui é Vossa Excelência. Não falei? Não falei? Eles são assim. Não, mas uma coisa sei lá, outra pessoa. Agora o Moacir que tava com ele, pô, é diferente. Morei com ele. Ele recebia alimentação de boa qualidade que a família levava. Ele tinha uma boa condição Foi financeira. O que mais os Ele crimes vendia dele? de sentença. Ah, ele vendia sentença. Ele saiu há cerca de 3 anos e infartou depois de 1 ano na rua. Ele faleceu já. Ele recebia alimentação de boa qualidade. Ele comia bem pouquinho. Super magro, ereto. E o que restava de comida, ele não dividia com ninguém. Ele jogava no lixo. Meu Deus. Preso pra mim é tudo lixo, igual você falou. Você acertou na mosca. Preso pra mim é tudo lixo. Minha comida eu não divido. Jogava fora a comida. Uma soberba arrogância. Mas assim, ele não destratava os presos verbalmente. Mas tinha essa postura, sabe? Porque ele também era juiz federal e não era burro, né? Que ele sabe que podia tomar um pau lá dentro, né? Exatamente. Por mais que Tremembé não acontece isso, se ele humilha as pessoas de tudo quanto é nome, vai falar isso com o Christian Cravinhos, aí a galera Roger Damassi vai que se junta para fazer alguma coisa. Exatamente. No dia que o Rocha Matos ganhou a liberdade, eu acompanhei ele até o portão e eu ouvi no rádio o diretor Roberto Wagner falar para o chefe de plantão, Paulo, você acompanha o Rocha até o carro. Ele era tratado também como juiz federal. Não só ele tinha essa postura, como também vários funcionários tratavam ele muito bem. Assim, você falou, né, que foi muito difícil para você começar. As pessoas não queriam te dar entrevista. As pessoas não queriam, sabe, falar das histórias dela com você. Quem e como isso a porta foi aberta, sabe? Como é que isso começou? Quem foi o primeiro e aí, a partir disso, não sei se foi uma propaganda, alguém que falou assim, não, pode falar com ele que dá para conversar. Foi por aí. Eu tive alguns golpes de sorte. Apesar que muitos dizem que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Quando completou 10 anos da morte da Isabela Nardoni, o Nardoni me procurou. Me surpreendeu assim absolutamente, porque ele não falava comigo. Me tratava bem, era educado. Eu ia em cursos com ele. Eu tinha alguns colegas lá. Eu falava assim, tudo que o Nardoni se inscrever de curso, atividade, você me avisa. Que eu vou me inscrever junto com ele. E eu me inscrevia. Ele trabalhava na fábrica, na oficina de conserto de carteiras e cadeiras Ele é tipo escolares. depressivão, assim? Cabeça baixa, introspectivo. Parece que ele carrega um peso de 500 quilos nos ombros. E eu ia onde ele estava, eu estava lá sentado. Eu fui no curso certa vez e sentei do lado dele. Louco para acabar a aula, para entrevistá-lo, para puxar assunto. Acabou a aula e saiu que nem um foguete. Mas, quando completou 10 anos da morte da Isabela, 2018, ele me procurou, me surpreendeu. Ele saiu do pavilhão dele 2, foi até 1, e ele tinha liberdade, porque os presos mais notórios têm um pouco mais de liberdade. Não privilégios, como foi dito, mas liberdades eles têm. Eu falei assim, Ciro, você tem alguma coisa, revistas, reportagens da morte da minha filha? Eu tomei um choque. Eu não tinha naquele momento. Eu falei, tenho. Vou providenciar na visita eu te Tenho entrego. sem ter, mas tenho. Eu não podia perder aquela oportunidade. Lógico. E ele foi embora e tal.
Aí eu consegui avisar minha esposa através de um advogado amigo e ela trouxe um monte de coisa. Imprimiu reportagem de internet, comprou revistas. Acabou a visita, eu fui até o pavilhão 2 dele, entreguei nas mãos dele. Ele viu a foto da Isabela. É estranho falar isso, até para os nossos telespectadores, mas quando ele viu a foto dela, os olhos dele marejaram, da filha dele. E ali, em razão desse ato que eu fiz com ele, nasceu uma amizade. Repito, ninguém é meu amigo, né? Nós fomos colegas de networking, vai. Boa definição. E a partir dali ele começou a abrir mais para bater papo e começou a me contar um pouco da vida dele, né? Assim começou. O primeiro que eu consegui entrevistar, por mais incrível que pareça, foi o Lindenberg, porque primeiro eu morava em frente, segundo, eu sabia a linguagem que ele entendia. Eu cresci lá na minha cidade maravilhosa, Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo. Eu conhecia a linguagem que ele entendia, que ele falava. A linguagem da quebrada, é isso mesmo. Então, facilitou um pouco, mas em princípio foi quase impossível. Chegou uma hora que eu falei, não vai dar certo. Como é que eu vou escrever sobre os presos não famosos? Porque tinham presos lá que me procuravam. Poxa, conta a minha história no seu livro, tal. Eu falei, não, o seu caso é comum, latrocínio e tal. É um caso muito corriqueiro. Eu quero casos gigantescos. Mas no final deu tudo certo. E o que você falou, que vocês falaram. Quando um dá entrevista, vai abrindo porta para os outros. Eu vi que você entrevistou aqui o Alexandre Pai, né? O pai do Alexandre. E... Doutor Antônio, Alexandre Nardoni. Ah, achava que era... Antônio Nardoni. Antônio Nardoni. E a mãe dele, você conseguiu falar também? Uma pessoa muito dócil. Eu me lembro que, enquanto eu entrevistava ela, lá é assim, tem os pavilhões, tem um salão de visita, parece um salão de festa de condomínio fechado. Tudo limpinho, organizado, as mesinhas com toalha e tal. E as visitas são alternadas. Se no sábado é pavilhão 1, domingo é pavilhão 2. O pessoal não se encontra, só na igreja, alguma atividade assim. Eu tive que me inscrever no teatro. Eu sabia que ia ter atividade no dia da visita, as peças teatrais. Adivinha? Se vocês adivinharem, eu pago um jantar. Qual foi o papel que eu fiz no teatro lá de um político? O prefeito. O prefeito corrupto. Lazarento. O Gil Rugai ganhado. O Gil Rugai fez isso comigo. Aí eu fui no teatro, me apresentei no domingo, que não era o dia da minha visita. Acabou a peça. Eu fui até o salão, sentei, pedi licença, sentei à mesa com eles. Enquanto eu entrevistava o doutor Antônio Nardoni, a mãe dele ficava o tempo inteiro acariciando a mão do Alexandre Nardoni. Me chamou a atenção também esse fato. E você viu a mãe assim destruída, por tudo que aconteceu, né? Mesmo 10 anos, mais de 10 anos depois, ela ainda destruída. Ela nunca superou. Ela faleceu cerca de um ano atrás, aproximadamente. E o pai, a gente via uma imagem de um homem duro, talvez até por conta da advocacia criminal, porque eu me endureci bastante depois de ver isso todo dia na minha vida. Ele, lá, na convivência com vocês, mostrava ser um pai duro com o Alexandre? Não duro, nem muito, mas também não muito flexível. Igual a mãe, que era frágil. Era super frágil. Mas o pai defende a inocência do filho, com veemência. Do filho e dela ou só do filho? Do filho só. Só do filho. Para mim, nas entrevistas, só do filho. Ele só falava no nome do filho? Só. E quando você perguntava em relação à Ana Carolina? Ele vinha com evasivas, ele evitava falar. Eu tenho a impressão de que ele eu acho isso, que na ideia dele foi ela, claro, com a ajuda do Alexandre Nardoni. Ela não fez tudo sozinha, né, evidentemente. Mas ele também eu acho que ele acha que quem cometeu o crime foi a Ana Carolina Jatobá. E o Alexandre falava da relação dele com a Jatobá? Falou. Eles separaram mesmo ou eles ficaram juntos todos esses anos, mesmo presos em lugares diferentes? Na maior parte do tempo eles permaneceram juntos. Ele escrevia inacreditavelmente uma carta por dia para Ana Carolina Jatobá. Ele era apaixonado na Jatobá? Apaixonado. Uma carta por dia. Eu perguntei a ele, mas você tem tanto assunto assim? Aí ele deu uma de romântico, né? Quando a gente ama, a gente cria as coisas. E ela respondia todos os dias também? Respondia as cartas para ele. Mas ele tão introspectivo falou que quando a gente ama, a gente cria. A gente tinha alguns momentos de entrevista e ficava só conversando. E eu assim, né? Eu usava vocês são da área, sabe? Eu usava alguns métodos para fazer o cara se abrir. Quebrar o gelo. Vou até revelar uma coisa, talvez a audiência fale, poxa, mas o Assir fez isso? Às vezes eu me colocava do lado deles. Claro. Poxa, não vou falar nome, poxa, o personagem tal. Acho que a mídia pegou muito pesado com você, cara. Aí ele se soltava. Aí se soltava. Aí desarmou. E foi aí que ele me falou que ele escrevia uma carta por dia. Eu falei, mas haja assunto. Eu falei, não, aquilo a gente ama, a gente cria. E eles se separaram por quê lá dentro? Então esse fato é controverso. Não existe a confirmação de que se eles se separaram dentro do lá dentro essa informação nunca correu. Se aconteceu do lado de fora, nós não tínhamos contato, não tinha nem como eu saber, né? Não estou dizendo que a série está certa ou errada. Mas lá dentro, essa informação não existiu da separação dele. Pode ser que tenha havido, mas da parte de fora. Porque a gente, se isso aconteceu, ele encobriu essa mulher de ter feito isso, e ela jogou e ele só estava dentro do apartamento,
ele realmente é muito apaixonado por ela, né? Exatamente. E era mesmo. E era mesmo. Você acha? Mas O Nardoni era completamente apaixonado mas eu pela vou dar uma Jatobá. opinião para vocês. Não quero meter na vida de ninguém. Mas eu acho que ele nunca esqueceu a de Oliveira, que hoje é vereadora. Ele só falava sobre a Oliveira? Não, no olhar dele eu percebia que eu acho que a Ana Carolina de Oliveira, a mãe da Isabela, foi o amor da vida dele. Ele amava a Jatobá, mas nunca esqueceu a Ana Carolina de Oliveira. Exatamente, exatamente. Essa é a percepção que nós tínhamos. Nossa. O Assiri, aí, você falou que o Lindenberg foi quem abriu portas, por incrível que pareça. E aí, como é que foi a partir disso? Você contou essa história que você falou assim, aí quem foi o mais difícil para você conseguir alguma coisa? Porque a fofoca lá rola assim, aqueles que não é famosos estão falando com a Assi. Mas, por exemplo, chega como se fosse... A Vera Fischer deu uma entrevista pro Assi. Então agora a Exato. Giovanna Antonelli também quer Sim. falar. É como se fosse assim? Foi um caos da minha vida lá, porque depois que os famosos, aspas, falaram, o Nardoni foi mais difícil. Você perguntou, o Nardoni foi o mais difícil de todos. Por que te procurou depois de tanto Eu tempo? tinha certeza que ele não ia dar entrevista, mas acabou dando certo em razão daquele episódio que eu contei. Então, depois que eu entrevistei, as pessoas me viam. Eu passava. É igual a série. A série, o personagem é perfeito, o Marcos de Andrade. Eu passava o dia inteiro com caneta e papel na mão. Onde eu estava anotando alguma coisa. Via o futebol, estava anotando alguma coisa. E os presos não tão famosos me procuravam. E me enchiam o saco, na verdade. Tem um chamado Silvério. Ele matou a mulher, Rosângela, na região de Campinas, num surto psicótico, né, segundo os especialistas. E em seguida, ele levou a filha dele de 4 anos para a praia de Ubatuba e matou a filha a facadas. E ele me contou, tem histórias tão tristes, tão duras. Em vez da frieza de uma reportagem, você tem que parar. Ele me falou assim, quando eu esfaqueei a minha filha, ela falou assim, pai, para, tá doendo. E ele estava em surto. Aquilo me matou. Falei, mas ele foi considerado culpado, foi para júri, o júri entendeu, o médico considerou realmente o surto, como é que foi? Assim, ele foi a júri popular, foi condenado pela morte da mulher. Uhum. O júri da filha não aconteceu ainda. Ou aconteceu recentemente, eu não sei qual foi a sentença, que são muitos personagens. E ele, então, ele matou a mulher, eles tinham um relacionamento, não eram casados, tiveram uma filha. Vou lembrar já o nome dela, são muitos personagens. E eles se relacionavam, eram amigos, ele ia na casa dela, ficava na casa dela, Rosângela. Certo dia ela falou assim, olha, segue seu caminho porque eu conheci uma pessoa e a gente não pode mais se encontrar, apenas para você ver sua filha. Aí ele surtou. Já era madrugada, ele pegou uma faca na cozinha e esfaqueou a mulher, Rosângela. E não contente, não satisfeito, pegou a filha de 4 anos e foi até a praia de Ubatuba e lá ele matou a filha. Aí eu pergunto para os especialistas, pode uma pessoa ter um surto assim tão duradouro? O que eu não acredito muito. Nossa, cara, uma outra pessoa que você teve... terrível. Que você teve contato lá, até pesquisei aqui para relembrar, é o Guilherme Longo, que matou o menino Joaquim. Ele é réu confesso? Não. Ele nega, mas inclusive a TV Record fez uma reportagem... Foi essa criança que foi jogada no Rio? Isso, ele injetou insulina na criança, a criança desfaleceu e jogou no rio. Ele tinha usado muita droga, ele usava cocaína, usou muita droga e cometeu esse crime terrível, né? E aí ele fugiu, e a Record conseguiu localizar, ele fez uma entrevista com ele num motel, onde ele revelou, onde ele admitiu a prática do crime. Mas quando veio o julgamento, ele negou. Ele fugiu para a Espanha, foi preso lá, né? Os jornalistas brasileiros que encontraram ele lá, o Guilherme Longo, o caso do menino Joaquim. E assim, uma pergunta que eu tenho que te fazer, né? Todo mundo vai perguntar, todo mundo está perguntando, na verdade. Assir, o que te fez a ser não só um jornalista dentro de Tremembé, e sim um presidiário de Tremembé? Isso foi a maior tristeza da minha vida, né? Eu venho do Grêmio Estudantil, eu comecei muito cedo na política, com 13 anos eu estava no Grêmio Estudantil. Meu sonho era ser pessoa de televisão, quando eu era criança, que minha mãe gostava muito do Silvio Santos. Até o dia que eu vi um rapaz discursando na eleição de Grêmio, eu estava na 4ª série, antigo 1º grau, eu me apaixonei por oratória, falei, eu quero ser igual a esse cara, não quero mais ser igual ao Silvio Santos. Aí mudei para a política. Uma vida longa na política, fui vereador 2 vezes, parlamentar 2 vezes, o mais votado da história da cidade, até hoje o recorde é meu, e virei prefeito muito jovem. Eu nunca tive um problema com a justiça. A nossa advogada aqui presente já tem facilidade de descobrir isso, você também. Nunca tive um problema, nada, nunca fui para a delegacia, zero. Haja vista aqui o Geraldo Alckmin, que é meu padrinho de casamento, de quem eu sou autor da biografia dele, esteve no meu casamento como padrinho, com a Viviane, minha esposa. E eu pergunto a vocês, um governador de São Paulo, 4º mandato de governador, seria padrinho de casamento de um bandido, de um criminoso? Hipótese alguma, ainda mais o Alckmin sistemático como é. Mas enfim, a política é muito suja, a política é uma lama. Eu não sou santo,
no meio político, não existem santos na política. Todo brasileiro sabe o que eu estou falando aqui. Mas houve uma guerra muito grande na prefeitura, porque eu estava numa ascensão muito grande. Eu ia ser reeleito facilmente e ser deputado federal com certeza absoluta. Não por soberba minha, mas é a consequência do trabalho. É o processo que você estava vendo, né? Todo mundo tem prognósticos. Exatamente. E eu comprei briga porque não deveria. E eu não tinha grupo político. Eu sofri uma pressão muito grande, uma perseguição muito grande. Repito que não sou santo, a política é muito complicada. E acabei sendo denunciado por pessoas que, inclusive, eram do meu governo. E gerou uma guerra muito grande política. No Brasil, a gente teve 10 presidentes do Brasil presos. Acabamos de ter mais um preso agora. E eu acabei no Tremembé, para minha decepção, para minha tristeza. A maior vergonha da minha vida. Casado, 3 filhos, respeitadíssimo na cidade. Eu entrevistei, convivi ou estive atuando politicamente com todos os presidentes da República vivos. Eu conheci todos. Empresários, eu entrevistei para esse livro aqui, o Antônio Emílio de Moraes. Nossa. E desenvolvi uma relação de amizade com ele. Eu nunca tive problema com criminalidade, nada. Mas aconteceu isso comigo e fui parar lá. Saí e lá dentro, digo a vocês, foi muito difícil. Você ter uma vida normal e de repente parar num lugar desse. A depressão veio, a tristeza, a vergonha é terrível. E dizer para vocês dois e para quem está assistindo, qualquer um pode passar por isso. Uma briga de trânsito, perde a cabeça. Numa balada, uma confusão, você perde a cabeça. E perdão a expressão, faz uma merda. No relacionamento, você perde a cabeça e o que é absurdo e faz. Eu conheci muita gente, igual vocês dois, pessoas honradas, vida limpa, vida reta, cometeram um crime ocasional no trânsito, por exemplo, e foram para lá. Então, isso me aconteceu, para minha decepção, mas eu falei, não posso morrer aqui. Não posso acabar minha vida aqui. Eu tenho tantos sonhos para realizar, tenho filhos pequenos, Beatriz, Victor e Gabriela, maravilhosos. Aí eu busquei força onde não tinha. E como eu disse, eu troquei a depressão, papel e caneta. Eu falei, vou escrever um livro. Você teve depressão em Tremembé? Ou o princípio de depressão. Eu já tinha um peso grande, sabe? Porque eu tive alguns impactos na vida muito pesados. Minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, foi atropelada. Meus pais já eram separados. Então, eu tive alguns impactos. Mas Tremembé machucou muito. E quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia morrer lá. Eu pensava assim, pô, lá tem decapitação, tem morte, tem estupro. Mas, para minha alegria, cheguei lá, parecia um hotel. Eu falei, não é possível, isso aqui não é um presídio, né? Bom seria, como nós falamos aqui no começo, que todos fossem assim. Então, fui parar nesse lugar, saí, estou lutando muito para recomeçar, para reconstruir. E o meu maior objetivo não é dinheiro, não é poder, não é glória. Meu maior objetivo é reconquistar a minha honra, a dignidade, por causa dos meus filhos. Porque eu não vou morrer sem que eles falem, meu pai é um homem honrado. Você não cometeu erros? Um monte. Vários erros eu cometi. Fazer pessoas que eu nunca deveria ter trazido para a prefeitura, para a política, sabe? Erros assim, que eu não precisava ter cometido, mas eu cometi. A culpa foi minha. Mas eu não vou morrer enquanto não deixar provado para os meus filhos, principalmente. Eu nunca fui criminoso, bandido, e deixar para eles um legado de honra, que é o mais importante para mim. Você se arrepende? Todos os dias. Eu evito falar muito, porque eu não sou muito de chorar, mas se eu falar, mexe, né? eu não posso, sabe? Porque me arrependo todos os dias. Era para eu ter construído uma carreira extraordinária. Modéstia à parte, vocês perceberam, eu sou comunicativo. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de lidar com as pessoas. Eu gosto de ser reconhecido, então eu fazia muitas obras na cidade. FATEC, ligação com o Rodoanel, Corpo de Bombeiros, questões estruturais. Então eu tinha sonhos enormes. Não tem um dia que eu não me arrependa. E o procurador respondeu junto com você ou você pagou sozinho? Os procuradores que me denunciaram, junto com políticos dessa lama da política. No mandato seguinte, para resumir, porque o tempo é curto, eles tentaram extorquir o prefeito que me sucedeu. Só que ele, espertamente, o prefeito gravou. Isso está tudo no Estadão, na Folha, etc. A Record transmitiu também. E eles falaram o quê no áudio que eles foram flagrados? Vejam o que fizemos com a Cir Filó. Nós fazíamos denúncias sem elementos, sem provas, para testar o juiz. E é por isso que está conseguindo essas absolvições agora? Tudo, graças a Deus. E eles foram exonerados, abrindo serviço público, nunca mais na vida podem ter cargo público. Eles destruíram a minha vida. Eu estou reconstruindo. Então, eu ia te falar isso, assim, agora você está tendo uma nova oportunidade com essa repercussão de Tremembé e eu tenho certeza que seus filhos devem estar orgulhosos de você agora, vendo que você está podendo reescrever a sua história, né? Que eles estão adolescentes agora, Sim, né? Exatamente. A minha filha quer fazer marketing, a Beatriz, a mais velha, a Gabriela, está fazendo fonoaudiologia e o Victor quer trabalhar com IA. É um gênio da tecnologia. E você, está feliz também com essa repercussão de Tremembé? Eu não esperava. Eu sabia que ia ter o personagem, o Ulisses foi na minha casa, o Ulisses Campbell foi na minha casa, há 6, 7 meses atrás. E foi retratado como um jornalista curioso mesmo, assim, o personagem. Não foi, um bobão, Eu achei que fosse ter 5 segundos na série.
A minha vida mudou de ponta cabeça. Eu não sei como que é a fé de vocês, eu respeito todas as manifestações de fé, mas Deus pegou minha vida e fez assim, ó. Eu já sabia que ia acontecer. Não quero falar de religião, mas eu chorei muito, sabe, quando eu estava nesse lugar. Deus falava comigo, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. Aí o tempo passava, eu dizia... Que horas vai chegar? Vai mudar que hora, filho? Eu acho que Deus não vai mudar. Demorou 5 anos. Você tem filhos? Não. Você? Também não. Mas vão ter. Mas tem sobrinhos, tem irmãos, Sim. etc. Sim. Enfim, às vezes tem um milagre de Deus que é na hora. Salva um parente nosso, nós mesmos, de um acidente, uma tragédia. Um milagre na hora, Deus faz. Tem milagres que demoram 5 anos, 10 anos. E a gente tem que esperar. Só que eu não tinha muita paciência, eu sou ansioso. E eu falava, Senhor, quando? Quando? E agora aconteceu. Deus pegou um livro censurado, estava esquecido, trouxe para uma série e revolucionou a minha vida. Eu que ficava meio de lado... Na sua cidade, né? Você foi rechaçado pelas pessoas. Pelo meio político. A Sim. população não, porque as pessoas me conhecem há 40 anos lá, sabe? Eu cheguei em Ferraz com 4 anos de idade, vim do Paraná. Minha mãe era varredora de rua, da Vega Sopava aqui em São Paulo. Meu pai era ocupador de ônibus, 10 filhos. É verdade. Sabe esses carrinhos que o pessoal carrega na rua, empurrando negócio de papelão? Eu tinha um carrinho desse, eu vendia papelão e ferro velho, sabe para quê? Para comprar pão. Aquela Vanderlei, aquele pão doce. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. Então eu venho dessa trajetória, né? Como eu disse a vocês, eu não busco, agora eu estou com 52 anos. Parece que eu tenho 25, mas eu tenho 52. Eu não busco mais poder, fortuna, glória, honra. Isso tem um valor muito grande. Então você que está nos assistindo, cuidado para não perder a cabeça. Cuidado quando você for arrumar algum sócio para sua empresa, porque eu errei feio e deu no que deu. É muito importante isso, a gente compartilhar com a sociedade. Os pais, principalmente. Você foi preso só preventivamente, então, por 3 anos. Não, 3 anos em Tremembé. Depois eu fiquei mais um período em Pinheiros 3, aqui perto. Eu fui... Mas chegou a ter condenação em alguma coisa? Tive, mas só em primeira instância, em segunda instância. Eu nunca transitou em julgado. Eu posso saber sobre de tudo ainda. É o que eu espero. Eu estava em Tremembé, no hotel. Fiz o livro, fui punido. Me mandaram para Pinheiros 3. Aí lá que eu conheci o Rocha Marques, o juiz federal. Mas também num espaço dito especial. De lá fui para Guarulhos, onde eu conheci o Paulo Cupertino, que matou aquele ator Miguel. Sim. Paulo Cupertino. Conta pra gente a fofoca. Maluco, doido, irresponsável. Fala que é inocente. Falou para mim várias vezes, eu sou inocente. E não é. Lá, tem a visita íntima e visita social. Quando as esposas vão visitar os companheiros. Ele entrou numa cela onde estava tendo visita íntima, abriu o lençol para ver um casal se relacionando. Meu Deus. Mas deu uma confusão. Então, se apercebam que esse moço, além de tudo, dos crimes graves, dos homicídios graves que ele cometeu, é um psicopata. Entrevistou ele matou também? O pai, a mãe e o filho, né? Matou o filho, o não. genro, O filho, né? o filho do casal. Isso. O genro, né? Que namorava com a filha dele. Era Chiquititas, né? Era alguma coisa assim. Ele fez Foi há pouco fez um tempo, monte de foi coisa. esse ano o julgamento. Foi hoje, mas foi cedo. Ele fez Ele já uma estava preso preventivamente lá. Né? Psicopata. Terrível. E ele falava que não foi ele. Ele fala abertamente que não foi ele. Ele brigou muito, ele afundou o nariz de um cara lá, uma confusão. Eu vi isso tudo acontecer. É mesmo? Eu o entrevistei informalmente, não como os personagens de Tremembé. A filha dele visita ele, assim? De jeito nenhum. Ela tem pavor dele. Ele mente falando que a filha dele escreve para ele, é mentira. 2 irmãos visitam, os filhos foram uma vez, que eu vi, e uma irmã. Mas essa menina foi uma vez, então? Não, outros filhos. A namorada do rapaz, do ator, nunca visitou o Paulo Tem Cupertino. algum desses famosos aqui que a família abandonou? Não, o Lindenberg recebia, o Misael Bispo recebia, todos eles recebiam. A mãe do Christian também nunca, e o pai também, né? Nunca abandonaram? Não. O Paulo fala o quê? Só Abdelmaci, né? Os filhos, mas a esposa A continuava. esposa continuava. O Paulo Cupertino fala que é inocente, que não foi ele, só que ele se contradiz. No meio das conversas, ele fala que queria proteger a filha. Mas ele fala que quem matou, então? Ele não acusa ninguém. Ele apenas se defende e fala que não foi ele. Mas todo mundo sabe que foi ele. A filha dele testemunhou contra ele. Ele já quis te dar relatos para você falar? Só informal. Só informal. Ele nunca quis dar uma entrevista formalmente. Mas trata-se de um psicopata. Convivi com ele, tive o desprazer de conviver com esse homem, um psicopata. Para você, desses famosos todos que você conviveu, ele e o Roger são os piores? O Roger disparado, o mais asqueroso de todos. E depois o Paulo Cupertino. Você voltaria para a política, Cir? Então, minha esposa não deixa, minha filha não deixa, minhas filhas não deixam. Mas assim, eu queria voltar apenas uma vez. Para sair pela porta da frente de cabeça erguida. Fazer a coisa certa. E é tão difícil fazer a coisa certa na política. É tão sujo. E não é só o meio político, empresarial que cerca a política. Parte dos eleitores. Eles pedem para você comprar o voto deles. Não generalizo. É um absurdo. Se você me perguntar assim, depois de viver tudo isso,
no parlamento, no poder executivo, na imprensa e em Tremembé. Como é que você vê o Brasil? Aí eu falo a você uma frase assim que requer um debate muito profundo. O Brasil acabou. O Brasil acabou. Só vai ser um país de verdade daqui a uns 50 anos se as próximas gerações tiverem acesso a conhecimento, informação, educação de verdade, é que o Brasil vai ser um país de verdade. O Brasil acabou. O Brasil é um país de faz de conta. O que salva no Brasil, por incrível que pareça, é o poder judiciário, que ainda segura um pouco o país. Não estou falando de Lula, Bolsonaro, nada disso. Estou falando da instituição. Porque tem que ter concurso para entrar. Exatamente. A gente nem está falando lá de cima, está falando aqui do dia a dia. Exatamente. Do batidão. Porque ainda segura, porque tem gente concursada. Exatamente. E gente séria. Estudar, gente séria. Nem todo mundo é um... Não é perfeito o Rocha judiciário. Matos da vida. O judiciário brasileiro, ele é o pilar da democracia. A Constituição fala que os três poderes são harmônicos entre si, que nenhum é mais poderoso. Exatamente. Mas, para mim, o judiciário é o poder mais poderoso. Exatamente. Mas, vendo as outras situações gerais do país, se você me perguntar, o Brasil acabou. Assim, vamos lá. Pegando você contou toda a sua história pra gente. Você acha que você foi vítima de uma injustiça? Eu cometi erros. Não existem inocentes na política. Infelizmente, eu queria que fosse diferente. Eu cometi erros. Mas o que fizeram comigo foi uma covardia. Você pagou, né? Paguei muito mais do que eu devia. Muito mais. Você ficou quantos anos preso? 8. 8 anos preso? Por que aconteceu isso comigo? Meus bens foram bloqueados. Eu não tinha milhões de reais. Você perdeu todo o dinheiro? Não, meus bens estão bloqueados. Antes de ser prefeito, eu tive uma rede de escola de informática, eu tive uma rede de comunicação, um jornal na região. Eu empreendi desde os 16 anos de idade. Mas bloquearam todos os meus bens. E quando a coisa, sabe aquele ditado? Quando é ruim, quando fica pior. Eu tinha um advogado chamado Luciano Lima e Silva, trabalhou com o Márcio Tomás Bastos, o maior advogado da história do Brasil. Ele foi numa audiência comigo em Ferraz, depois de 6 meses trabalhando comigo. Voltando na Radial Leste, metrô Carrão, parou no semáforo, infartou e morreu aos 45 anos de idade. Fiquei sem advogado, com os bens bloqueados, e o pessoal da política lá em Ferraz, eles desapareceram, essa turma. Eu tive que enfrentar sozinho, eu com a minha esposa. E ela também foi condenada por alguma coisa? Não, ela nunca respondeu nenhum processo. Esse pessoal que você disse que se aproximou, que você fez um erro de trazer para perto de você, continua na política? Continua. Está tudo igual. Piorou. E ninguém vai preso, salvo raríssimas exceções. Infelizmente, a nossa política do Brasil, isso eu posso falar assim, perdoe falar dessa maneira, eu posso falar de cátedra, que eu conheci por dentro como candidato a vereador, apoiador de candidato. Eu coordenei campanha de presidente da República no Alto Tietê, na minha região. Alto Tietê, a Ferraz, Suzano, Mogi, essa região toda. Eu convivi por dentro disso tudo. A nossa classe política é uma das piores do planeta. E por quê? O Brasil tem tanta gente boa. As pessoas boas não querem ir para a política, por causa da sujeira, dos escândalos, dessa situação toda. E, infelizmente, não vai mudar. O nosso Congresso Nacional hoje, ele é um dos piores do mundo. É o segundo mais caro, salvo engano, e é o pior do mundo. Nós temos parlamentares que são analfabetos funcionais, senadores da República. 50 anos atrás, um senador da República era uma pessoa extremamente qualificada. Nós temos analfabetos funcionais no Senado. Pessoas que não sabem fazer uma conta. Antes era quase a Academia Brasileira de Letras. Exatamente. Não fazer uma conta é até algo mais complicado, mas não sabe ler a lei que ele está criando, Exatamente. ou o projeto de lei que ele está votando. Isso. Ler e interpretar, que é bem... Exato. que hoje as pessoas não conseguem ter discernimento das coisas. Mas ler, como interpretar e ter um posicionamento sobre aquilo. Exatamente. Mas como diz Leandro Carnal, uma palestra dele que eu assisti, achei extraordinária. Ele falou assim, olha, seria muito bom eu vir aqui e falar para vocês que todo mundo é ladrão em Brasília e vocês me aplaudiriam de pé. Mas eles estão lá porque nós votamos neles. No Senado, no Congresso Nacional, nos palácios dos governos estaduais. Então, nós votamos. Aí você me pergunta assim, poxa, mas com essa sua vivência, modéstia à parte, eu tenho coragem de falar. Como é que isso vai mudar? Não vai mudar. O Congresso é cada vez pior, o Senado cada vez pior, governos estaduais, salvo exceções, cada vez pior. As câmaras municipais de vereadores, uma lástima, salvo exceções raras. As assembleias legislativas, deputados estaduais, só servem para carimbar as leis dos governadores. Faliu. Acabou. Acabou. O Brasil tem que ter um reset, né? Para dar no computador. Mas você está dando um reset na sua vida agora. Ah, total. Tem aí, a gente não pode entrar nesse assunto por conta do contrato, mas tem um streaming negociando com você. Isso. Imagina, você de preso para Tremembé, tá sendo roteirista, né? Tá dando a sua escritor, tá dando o seu nome para assinar aí uma série no streaming, que vai ser de sucesso, porque se falar de Tremembé é sucesso. Exatamente. A gente pode esperar essa novidade para qual ano? Eu calculo 2 meses aproximadamente, 3 meses eu volto aqui. Daqui 2 meses? Não, para fechar tudo, para começar. Para começar, exatamente. Eles já soltam, né? Estamos bem aí e tal. Exatamente.
Mas ó, esquece esse negócio de política, assim. Minha esposa Foca fala aqui, isso. ó, jornalismo, seus filhos. literatura. Escreve a sua história em algo que Deus deu oportunidade para você recomeçar. Eu sei que você fica amargurado de ficar essa coisa do ego ferido, mas esquece, vida nova, e agora assim, jornalista com grande sucesso que foi engavetado, mas todo mundo tem a curiosidade de ler e ter nas mãos. Eu quero ler isso aí. Eu vou te mandar um Quero exemplar ler. amanhã cedo. Eu quero ler. ver se você vai A deixar minha pra esposa gente. vai amar o que você falou. E minhas filhas, Beatriz e Gabriela, falam, Corta isso, qual é o nome dela? Viviane. Viviane, corta essa parte, fica sempre mandando pra ele bom dia, boa tarde. E reescreve. Esquece esse negócio de política. Você já pagou pelo que você fez, agora tá chegando as absolvições. E foca agora no streaming, no jornalismo, literatura. Olha a confiança de gente que ele tem. Pô, pra fazer um livro que vira um sucesso absurdo aí. E você confiar nessa gente aqui também verdade, pra verdade. dormir tranquilo. Mas o próximo livro eu vou mandar para vocês, conta tudo como é que foi essa engenharia para escrever esse livro. Imagina escrever um livro numa cela com 10 metros quadrados, sem internet, sem nada. Minha esposa levava para mim assim, calhamaços de manuscritos, reportagens, tinha que ler, reler. A Síria é persuasiva. Gisele, temos que dar um recadinho pro nosso público para passar um Natal bem gordinho. Gordinho? É Gordinho. obeso, uma bariátrica. Dona 50 mil reais pra você passar o Natal? Exatamente. Como que você faz isso? Você vai lá no bigpremioscasanova.com ou então aqui no QR Code que tá aqui em algum lugar da tela, aqui Tá do lado aqui. da Gisele ali. Você vai lá, faz o QR Code, se cadastra e, lógico, seguindo o link VIP, dando o seu like, você já concorre aos 50 mil reais. Gente, é muito fácil. Manda pra todo mundo da família. 50 mil reais, você renova a casa inteira, Você você compra carro, casa. você dá entrada em apartamento. Gente, 50 mil reais é muito bom e ainda mais nessa época do ano. Qualquer época é bom. A Gisele sempre fala, qualquer época é bom, mas 50 mil nessa época de final de ano é melhor ainda. Então entre lá, bigpremioscasanova.com e você já se cadastra para ganhar esses 50 mil reais. E é só um adendo, só um asterisco. Sabe quem vai anunciar quem é o ganhador dessa promoção? Dudu. Calma, Gisele já tá pegando, porque assim, é o campeão ou campeã da Fazenda 17, lógico. O Dudu tá favorito? Pode ser o Dudu, mas pode ser outras pessoas aí, caso o Dudu faça alguma coisa, a popularidade diminua, mas enfim, é o campeão ou campeã da Fazenda que vai falar o seu nome aí. Então não deixe de concorrer. www.bigpremioscasanova.com. Se cadastre agora, Gisele Bicari. É isso, gente. Assir, E eu quero. Eu tenho, faz as honras, eu tenho uma Luiz. curiosidade para contar para vocês. fale. Eu trabalhei na TV Record. Em 1998, eu gravava pegadinha do programa do Ratinho aqui. Ah, não acredito. Eu trabalhei com o Valentino Guzzo aqui. Nossa, gente. Quando o Ratinho foi para o SBT, abruptamente, a equipe ficou toda aqui. Eu tenho mais de 70 fitas cassete com pegadinhas gravadas. O Valentino Guzzo, você se lembra? Vovó Mafalda. Sim. Eu trabalhava com ele aqui nesse prédio da Record. Então pronto, agora você já tem sua profissão, que você nunca deveria ter largado ela, entendeu? E foca nisso que vai ser sucesso. Nem todo escritor e nem todo jornalista consegue fazer uma série no streaming. Assim, só para recapitular, quais são os próximos projetos aí? Eu estou publicando agora um livro sobre Tremembé. Na sequência, eu tenho um livro Ou extraordinário. vai ser barrado. Não, tomara que não. Mas esse aqui vai cair a censura. Porque o Brasil é um país democrático, o judiciário é sério e vai derrubar essa censura. Rapidamente, entre Tremembé e nos outros 2 presídios, eu convivi, morei junto e entrevistei. Quando eu falo morei junto, é convívio dia a dia. E morar junto também, no mesmo ambiente. Eu entrevistei 105 homens que mataram as suas mulheres. Meu Deus. Entrevistei, convivi. Eu peguei três deles. Michael Douglas, Tayan e Misael Honório, que não é Misael Bispo, mas Misael Honório. Peguei os 3. Os 3 mataram suas mulheres, crime terrível, e meteram bala na cabeça. 2 meteram bala na própria Para se cabeça, matar. e um jogou o carro assim a 100 por hora na Radial Leste, no poste. Os 3 ficaram vivos, um sem um pedaço do crânio, o outro com os projéteis aqui na testa. Eu passei a mão aqui, eu vi os projéteis, e eu coloquei os 3 juntos, para eles se entrevistarem, e eu entrevistar os 3, para tentar entender o que se passa na cabeça de um homem quando tira Isso na prisão? dentro da prisão. Meu Deus. 105 homens que mataram suas mulheres. O nome do livro é Por que os Homens Matam as Mulheres? É para Você chocar. chegou a Porque alguma conclusão? é difícil, porque a nossa imprensa, que eu respeito muito, ela sempre traz a mesma questão. Matou por possessão, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é uma pequena parte. Tem N motivos. Alcoolismo, drogas, Viver num país machista. machismo. Quando a gente fala do Roger Abdelmaci, ele é o arquétipo, ele é o modelo de parte dos homens brasileiros. Machistas, misóginos, violentos com as mulheres.
Ele pensa assim, ele age assim. Então, esse livro que eu vou publicar, ele vai trazer um debate muito profundo para a sociedade. Porque como combater esse machismo tão grave, tão sangrento, que leva à morte de tantas mulheres. É difícil você chegar a uma conclusão. Mas uma outra conclusão que eu tenho, que há caminhos. E passa onde esse caminho para acabar com o machismo, feminicídio? Educação e família. Em casa, porque os nossos pais, num tempo não tão distante, nos ensinava. Filho pode fazer tudo, vai para a rua, e a filha fica em casa lavando louça. Entre várias outras, eu estou simplificando aqui, tem vários métodos de machismo que nossos pais nos ensinam. Existem mulheres machistas. Sim, que reproduzem o machismo. Isso, e quando nós somos machistas, homens ou mulheres, a gente contribui para o feminicídio. Contribui muito. Então, esse livro que eu fiz, que eu escrevi, vou publicar em meados de maio, junho, ele vai trazer um debate muito profundo e, assim, chocante para a sociedade brasileira quanto à violência contra as mulheres, feminicídio, estupros, porque não são só alguns estupros, são milhares diariamente com crianças e 90% dos casos dentro de casa. Como é que combate isso? Sim. Educação, saúde. Um detalhe, a gente vê nossos deputados federais falando de lei, aumentar a pena. Você pode colocar a pena em 1000 anos de prisão, você é advogada, para quem comete um crime. O cara que vai matar a mulher, ele nem liga para a pena. Ele nem pensa, ele não dá a mínima. Ele vai cometer essa barbaridade. Não muda nada. Então, o nosso Congresso Nacional tem que pensar em quê? Em mudar a estrutura, a educação, programa de televisão, educar a sociedade, para que os pais e as mães em casa tratem os filhos iguais, meninos e meninas. Porque não tem como você ensinar o machismo e querer colher coisa diferente no futuro. O que vai colher com o machismo é feminicídio. É isso, assim. Então é o livro Por que os Homens Matam as Mulheres. Isso. Tem o do Misael. Do Misael e do Christian Cravinhos também. O do Christian Cravinhos. E tem mais o streaming que está negociando aí com você. Tem um livro pronto que fala como eu escrevi esse livro. Então tem 2 praticamente prontos e estou desenvolvendo do Christian Cravinhos e do Misael Bispo. Perfeito. O homem está só trabalhando. Não, o homem só trabalha. Agora vai que vai. Gente. É isso, Assi, obrigado, viu? Olha, eu vou falar para vocês, eu fui em muitos lugares, recebi muita gente da imprensa em casa, mas eu adorei estar aqui, porque vocês, assim, fazem uma entrevista leve, suave, agradável. Não estou jogando confete, vocês são agradáveis. TV Record, usem mais essa dupla aqui. Alô? Valorizem mais. Alô, Big Boys! Eu sei que a Record careca. Alô, a Big Record Boys! valoriza muito os seus quadros, mas essa dupla aqui tem que ser melhor utilizada. Tá ótimo. Ó, vocês são ótimos. Obrigado. É isso, olá, vamos lá. Assim, obrigado, viu? Adorei estar aqui. Mandar um beijo pra minha esposa Viviane, isso, a mulher mano. da minha vida. Manda que ela não te abandonou na cadeia, filho. Você valoriza essa mulher. Manda pras filhas também. Beatriz, Gabriela e Victor, E maravilhosos. os filhos, meus irmãos, meus sobrinhos e a população de Ferraz que eu adoro. Beijo pra todo mundo. É isso. Beijo, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Amanhã a gente tá aqui de novo às 20 horas, 8 horas da noite. Com certeza, 8 horas da noite a gente tá aqui de volta. Um beijo. Assir, se volta pra política, qual cargo você quer? Eu não vou votar mais Eleitor. porque a Gi falou pra eu não votar mais. Ele vai voltar a votar, porque nem votar ele pode, queria uma né? vez pra sair pela porta da frente. O mesmo cargo de onde eu fui arrancado. Prefeito. Então tá bom. É isso, gente. Aí ele fica Obrigado. sem mulher. Um beijo. Tchau.